Aqui, né, Hugo? Muito boa noite. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Gest Talks, né? O podcast que transforma palavras em ações e estratégias em resultado. Eu sou Fernando Pinheiro, seu anfitrião, e estamos empolgados em mergulhar no mundo da gestão, da liderança, do marketing e do branding, tá bom? E hoje eu tenho a honra de receber aqui dois excelentes profissionais, duas pessoas maravilhosas. Eu estou falando aqui do Ítalo Sérgio, né? O Ítalo Sérgio, ele começou a trabalhar aqui na Soagitos como gerente de site, fez uma rápida passagem pela fábrica Namp e depois disso ele ficou por 17 anos gerenciando uma loja do Magazine Luiza. Lá ele teve 2 anos como vendedor e 15 anos como gerente de loja. Atualmente o Ítalo empreende, ele tem uma loja de móveis, Duana Móveis, e estamos recebendo aqui o Gilberto Vitor. Ele é administrador por formação, iniciou a sua carreira profissional como estagiário de nível médio no Banco do Nordeste e em seguida prestou serviço ao banco na área do setor de atendimento de pessoas, não é isso? Por mais de 10 anos. Em 2005 ele foi para o Sicoob e já tem mais de 17 anos que ele está gerindo o Sicoob. Então, qual que vai ser o tema de hoje? Né? Se você não sabe, e a maioria das pessoas que vão assistir esse podcast, eles são pequenos e médios empresários. Então, olha só, dentro de toda pequena dentro de toda média e grande empresa, existe, ou pelo menos era para existir, uma hierarquia. E essa hierarquia é o seguinte. Alta administração, estratégico, tático gerencial e operacional. Então hoje nós vamos falar aqui sobre o tático gerencial. Nós vamos falar sobre essa função tão importante que é ser o gerente, que é ser um gerente, né? E quero falar também dos nossos patrocinadores, né? Esse podcast ele conta com o apoio da Igaratu e aqui em Senhor do Bonfim você pode contar com a Igaratu, uma empresa de transportes que entrega segurança, conforto e tecnologia. Então realizamos viagem todas as terças e sextas-feiras da Bahia para São Paulo e de São Paulo para Bahia. A Igaratu tem ligação direta com São Paulo e com isso você leva e traz suas encomendas com cuidado e agilidade. O WhatsApp é o 749-9905-6622. E também nós temos aqui o apoio do Moenda. A Moenda proporcionou essa maravilhosa tábua de frios aqui para os nossos convidados. E vem aí o 16º aniversário do Moenda. Então você está oficialmente convidado para celebrar o aniversário do nosso querido Moenda. Então junte-se a nós para uma noite repleta de boa música, bons amigos e ótimos momentos. Na rua... Esqueci o endereço agora. Mas enfim, vamos lá. Muito boa noite, sejam bem-vindos, tá? Queria que vocês agora falassem um pouquinho, né? Fiquem à vontade, esse momento aqui é de vocês. Eu quero extrair ao máximo, né, a bagagem que vocês têm aí, o conhecimento que vocês têm, a vivência, para a gente falar sobre o que é ser um gerente, né? E tudo que envolve ser um gerente. Boa noite, Fernando. Boa noite, Ítalo. Realmente é um prazer estar aqui, né, nesse primeiro episódio, né? Que responsabilidade, né? E ao mesmo tempo uma satisfação pelo momento que nós estamos vivendo, né? Que é compartilhar um pouco de nossas vivências e trazer conhecimento e inquietações para quem está nos assistindo, né? E que a gente possa somar, né, na vida dessas pessoas, mostrando o nosso lado profissional e que algumas delas possam ser impactadas, né? Buscando melhores resultados e também buscando, talvez, focar mais nos seus objetivos, né? E com certeza serão, viu? Porque aí tem experiência para mudar mesmo. Ítalo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Fernando. Boa noite, Gilberto. Satisfação estar com vocês. Fernando, quando fez o convite, né? Fiquei surpreso positivamente. E fiquei tranquilo quando soube que vocês estariam aqui, né? Gilberto, um parceiro há muito tempo. Então, de fato, a gente está aqui para somar, para multiplicar, na verdade, né? Fazer com que a gente, né, possa propagar nossa experiência, para que os jovens possam ver que eles têm a oportunidade também de chegar onde eles querem chegar, né? Então, nosso intuito é esse, a gente multiplicar, a gente está mostrando que como nós chegamos onde nós chegamos, e vai chegar muito mais além, todo mundo pode chegar nesse objetivo também. Exatamente. No início do ano eu estava fazendo consultoria em uma empresa, né? E eu lembro que a dona da empresa me perguntou: Fernando, o que é que o gerente faz, afinal? Ela estava com a gerente, na verdade ela estava com uma pessoa que não estava ainda capacitada para o cargo. E as pessoas têm essa dúvida: pô, virei gerente agora,
né? Então, eu queria ouvir, né, de vocês, para a gente começar, de acordo com a experiência que vocês tiveram, né? Cada um viveu política diferente dentro de empresa diferente. O Ítalo gerenciou por 17 anos no Magazine Luiza, o Gilberto está mais de 17 no Sicoob. De acordo com a experiência de vocês, o que é ser um gerente? O que é ser um gerente de verdade? Porque a gente tem uma realidade também que é o seguinte: o gerente que é promovido a gerente por fazer favor. E a gente sabe que é totalmente diferente de um gerente que é promovido por meritocracia, por competência técnica, por competência comportamental. É isso aí, Fernando. Eu acho que a gente vai iniciar falando um pouquinho do que a gente passou até chegar a uma gerência, né? Isso. Aí talvez nós tenhamos a resposta do que é ser um gerente, né? Verdade. Então, como o Fernando iniciou, a gente começou no Banco Nordeste como estagiário nível médio. Eu tinha 19 anos na época. E ali era meu sonho se tornando realidade. Desde muito jovem, desde criança, minha prima trabalhava no Banco do Brasil e eu tinha aquela inspiração de um dia trabalhar em um banco, porque eu via aquele serviço dela e eu achava perfeito, achava lindo. E aí estudei já com aquele intuito de ser um estagiário de um banco, né? E aí deu certo. Naquele tempo, estagiários a cada 2 anos mudava, buscavam estagiários no mercado. E coincidiu que eu fui um dos escolhidos para o Banco Nordeste e lá a gente teve aquele aprendizado que eu digo que foi a base, né? Ali a gente aprendeu de tudo um pouco. Com 2 anos depois, o estágio era de 2 anos e de repente eu sou surpreendido que eu era o primeiro estagiário a ser contratado por uma terceirizada para permanecer no banco, realizando um atendimento ao público. Então, para mim foi um baita susto e uma enorme alegria, né? E assim, e sem pretensões, eu fazia o que eu achava que deveria fazer. Se eu, a cada dia, me aperfeiçoando mais nas atividades, buscando dos meus superiores conhecimento e levando aquela imagem da instituição, que era super importante, para que as pessoas entendessem que o Banco Nordeste tinha um papel social gigantesco. E aí a gente foi contratado para permanecer na linha de frente no crédito rural e lá passaram-se 10 anos eu atuando e conhecendo novas pessoas e através desse conhecimento e da minha atividade, um certo dia o pessoal do Sicoob abriu um processo seletivo e fui convidado a participar desse processo. Então, outro desafio, eu estava numa empresa que já eram 10 anos que eu estava, né? De uma certa forma, mesmo sem ser funcionário público, mas você já tinha, digamos, uma tranquilidade. E aí eu busquei esse novo desafio. Um desafio para ir para uma cooperativa de crédito, que até então as pessoas ainda achavam que era um banco, né? E um banco particular, digamos assim, né? Então eu passei no processo seletivo e me tornei analista daquela instituição, já com a missão de mostrar essa nova versão, que ali era uma cooperativa de crédito. Sim, ela realizava serviços bancários, mas tinha seus diferenciais. E aí, através do nosso trabalho, da nossa equipe, a gente conseguiu também de gerenciar pessoas. Isso. Né? Você precisa ter habilidades também de negociar com pessoas externas àquela instituição e você precisa também estar buscando, dentro da sua própria equipe, digamos, seus pilares que lhe fortalecem. Uma gestão, ela só é produtiva e sadia se você tem equipe contigo, né? Se você pensa que vai gerenciar sozinho, aí já começa o grande problema, Com né? certeza, com certeza. Então, a gente tem esse pensamento. Eu falo para a minha equipe que minha gestão é uma gestão, digamos assim, compartilhada. O que é compartilhar para mim? Seja uma gestão transparente. Democrática. Com a gente conversando, dialogando e mostrando àquelas pessoas o direcionamento, né? Quando você olha para a sua equipe, direciona e eles sabem onde a gente quer chegar, tudo fica mais fácil. Então, eu acho que o gerenciar, para mim, é algo muito complexo que, em palavras, a gente não consegue definir. A gente define através de atitudes boas, nosso dia a dia, através dos resultados, com certeza. Cara, o exemplo é fantástico, né? Verdade. Então. Com certeza, viu, Fernando? Né? E, principalmente, né, quando a gente consegue entender que as pessoas estão em primeiro lugar. Os resultados são consequências da gestão pessoa. Isso. Então, quando você consegue fazer uma boa gestão de pessoas,
os resultados acontecem. Claro que existem alguns detalhes que fogem do momento comum do resultado, mas eu acredito que quando você coloca as pessoas em primeiro lugar, os resultados vêm mais suaves, digamos assim. Tem um escritor chamado Simon Sinek que ele fala mais ou menos isso. Ele 100% dos seus clientes são pessoas, 100% dos seus colaboradores são pessoas. Se você não entende pessoas, você não entende negócio. Perfeito. Né? Perfeito. Então eu vejo muita gente técnica hoje e claro, tem que ser técnico, tem que dominar números, tem que dominar processo, mas se você não entende as pessoas, infelizmente você está fadado ao fracasso. Cara, eu queria ouvir agora o meu sensei, o meu mestre, né? Eu sou muito grato a esse cara porque a gente teve a oportunidade de trabalhar quase 3 anos juntos, né? E assim, foi um período em que eu formei também a minha maturidade profissional e ainda carrego muita coisa que o Ítalo me ensinou. Então, é um cara que eu tive a oportunidade de trabalhar e você falou de exemplo, o Ítalo, poxa, não tem nem o que falar desse cara. O cara era fantástico. Então, eu queria ouvir também, Ítalo, você, o que é ser gerente, afinal, de acordo com sua experiência? O que é ser gerente, cara? Então, é assim, a gente até conversou aqui antes, o Gilberto conhece há muito tempo, então assim, o que o Gilberto fala, o que o Gilberto pensa, é bem parecido, o Fernando sabe disso também, com o que a gente pensa de maneira bem parecida referente a isso. E assim, ser gerente, o que é que eu penso? É você ter responsabilidade, você de fato conhecer o processo, conhecer no caso onde você está gerenciando, e você levar as pessoas mais longe onde elas imaginam que pode chegar. Né? Então, eu penso nisso. Eu sempre procurei ser um gerente, ser um gestor, no caso, que pudesse agregar na vida das pessoas, que a gente pudesse somar e pudesse mostrar que cada um, né, tem algo ali, aquela chama que a gente pode acender, ela pode chegar e alçar voos maiores. Né? Eu comecei, no caso, cedo no varejo. Gilberto vem da parte, né, de bancos, aí, a parte financeira, da parte do varejo em si. Mas eu comecei a trabalhar cedo, né? Na época, tá aqui nosso parceiro Hugo de Soagitos, né? Que eu era novo, enfim, comecei a trabalhar aqui, me deu uma chance para trabalhar aqui, no caso, na Soagitos, né? Como né, eu gerenciava o site aqui da empresa, enfim. Era o trabalho dos sonhos na época, eu tinha 17, 18 anos de idade para cobrir festas, eventos, né? Então ia para eventos, entrava sem pagar, né? E ainda, recebia para aquilo, não acredito num negócio desse, né? É o paraíso. É o paraíso. De cara, tenho que receber mesmo para isso aqui, enfim. Mas chegou no caso, né? A gente, né, graças a Deus, na época fui pai muito novo, né? Então teve Maria Eduarda que nasceu. E me mostrou de fato que eu não poderia ficar ali, né? Então, aquela questão, se a gente não vai pelo amor, vai pela dor. Vai pela dor, entre aspas, que é assim, a dor a gente tem que... Eu passei, no caso, a pensar muito em minha filha. Né? A gente vai muito por esse caminho, no caso, de fazer por eles, né? Para eles. Então, fui, no caso, na época, eu fui, falei aqui, fui, no caso, para a NAMP. No caso, lá o pessoal me acolheu na época. E na época, abri o processo, no caso, para Lojas Maias, que depois o Magazine Luiza começou que veio, no caso, a comprar, no caso, né? Adquirir, no caso, os direitos da Lojas Maias. E na época, no caso, passei 2 anos como vendedor, né? E com 22 anos eu, né, passei no processo de gerente na época. Na época, no caso, falo a vocês que na época eu não... Né, meu gerente, né, meu líder direto não enxergou, no caso, minha oportunidade. Seu potencial. Meu potencial, na verdade, né? Não me deu oportunidade. Né, falo isso, no caso, não com nada, com rancor, nada, só assim, só pra gente ver que, de fato, a gente tem que fazer o nosso. Sim. A gente tem que fazer sempre... Sem, assim, faça o seu que alguém tá ali enxergando. O mundo tá de olho em você. O mundo tá de olho em você. Então, sua hora vai chegar, né? Fazia, né, os meus trabalhos lá e tudo com o intuito de fazer o máximo, de sempre procurar estudar. Na época, o acesso à internet era muito difícil, né? Então, assim, hoje em dia a gente tá aqui na mão, a internet. Na época, nem em casa tinha internet, só quem tinha internet era quem era, de fato, tinha condições. Isso fala você 2007, 2008, por aí. Né? De fato, era difícil a internet. Cheguei a levar para casa manuais de telefone, aquele Moto V3, Nokia 2200, enfim, toque polifônico, né? Aquele joguinho lá da cobrinha, enfim. Para que eu pudesse ter conhecimento e ser, não, assim, não é que eu queria ser o melhor da loja, mas eu queria passar o melhor para o meu cliente. Sim. Né? Porque assim, o cliente compra confiando na pessoa. Então isso eu fazia na época, no caso o supervisor me viu, né? Com esse potencial, fiz o processo seletivo para gerente. E de lá para cá, como o Gilberto falou aqui, eu nunca parei de estudar, né? Então, a gente foi, né, gerente de loja. Hoje em dia, no caso, eu tenho uma loja de móveis aqui na cidade, que é a Duana Móveis, né? Então, quem não conhece, conheça a nossa loja Duana Móveis. Segue lá no Instagram. Siga no Instagram da Duana Móveis, né? Que a gente tá lá fazendo algumas campanhas bacanas da Black aí também. Enfim, fala comigo, que eu sou seu consultor particular. Poxa! Né? Eu vou fazer de tudo para que você possa comprar o melhor produto, enfim. Aproveitar esse mexão, né? Eu vim aqui e deixar um recado para a rapaziada aí. E assim, é isso, a gente...
E gerenciar isso. Gerenciar, no caso, é você, de fato, você ter responsabilidade, você conhecer o processo. Isso. E você tem que ter alguma meta. Se você quiser ser um gerente para mostrar para alguém, ou então para, eu vou mostrar que eu quero ser melhor. Não, você pode até mostrar que é melhor, mas tem que ter um foco naquilo. Você tem que ter um propósito para aquilo. Né? E se você for no caminho errado para querer ser gerente, querer crescer, querendo passar por cima de alguém, essa sua estadia vai ser muito breve. Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Inclusive, eu tô lendo novamente um livro que se chama O Ego é o Seu Inimigo. Cara, é muito perigoso, né? Principalmente quando você assume um cargo de gerência. O ego pode dar uma rasteira em você. O eu imaginário que não existe, um eu perfeito que a gente cria na nossa cabeça. Não, eu sou bom, eu sou o perfeito, tô aqui por cima agora, quem manda sou eu. E aí, né? Isso é bem perigoso. Enquanto vocês estavam falando, me veio aqui algumas sacadas, eu anotei aqui. E o Berto, por exemplo, falou que sempre quis, desde pequeno, queria trabalhar com banco. O Ítalo se descobriu cedo também vendedor. Então, essa importância do autoconhecimento no mundo corporativo, de saber, pô, eu quero chegar em determinado lugar. Você começa a se perceber, pô, o que é que eu gosto? No que é que eu sou bom? Esse é um ponto importantíssimo, Fernando. Eu costumo dizer que eu também realizo algumas palestras, né, com os jovens, com o pessoal que trabalha no comércio, não só aqui de Bonfim, como de outra região, e eu passo para eles essa situação. O primeiro ponto é você se autoconhecer, né? É saber onde eu quero chegar e o que eu tenho que percorrer, o caminho que eu tenho que percorrer para alcançar aquele objetivo, né? E se preparar através dos estudos, através, digamos, das oportunidades. Hoje nós temos vários meios de informações, né? E a gente saber também saber o direcionamento, qual informação eu devo filtrar, né? Isso. Para que a gente tenha um conhecimento mais profundo do que a gente busca. E o outro é você valorizar aonde você está. Em alguns comércios na região, você ouve as pessoas falarem assim, eu estou nessa posição, mas não é o que eu gostaria. Tudo bem, mas enquanto você estiver naquela posição, você tem que fazer o melhor. Porque através daquela situação ali, daquele emprego, é que você consegue se manter. Sim. É que você vai conseguir também alcançar o seu objetivo. É o momento que você tem que dar uma resposta. Se alguém está pagando o seu salário, aquela empresa precisa de um retorno seu. Então, nada mais justo do que eu fazer o meu melhor. Porque se eu não fizer o meu melhor naquela empresa, eu também não vou conseguir esse melhor que eu almejo em outro local. Porque se você não está sendo bom nem no básico. Exato. E é um degrau. São degraus, né? São degraus. Então, assim, eu estou nesse primeiro degrau, eu tenho que fazer ele firme para poder ir para o segundo e assim sucessivamente. E nada mais justo do que a gente, em cada degrau que passar, a gente ser grato. A gratidão, reconhecer que aquele ponto ali é primordial para a tua vida. Talvez ele não seja o degrau que você queira permanecer, mas enquanto está ali, eu vou dar o meu melhor. E aí vai subindo esses degraus e sempre grato aos degraus que a gente já passou. E aí, com certeza, você vai alcançar seu objetivo de uma forma mais leve e conhecendo. O autoconhecimento vem com aquela questão de valorização, né? Isso, da gratidão. Sabe, eu já participei de processos seletivos onde o entrevistado dizia, eu estou buscando um trabalho, mas estou com o coração partido porque eu amo a empresa que eu estou. Aquilo é excelente para quem está entrevistando ouvir aquelas palavras que você percebe que são verdadeiras, né? São fiéis. Então, se o dono da empresa está ali, do contratante, ele ouve, com certeza ele vai querer, se tem perfis parecidos ali, 2 candidatos, ele vai preferir aquele que tem um reconhecimento pela empresa que ele estava. Gratidão, né? Gratidão. Isso. Por quê? Porque vai ser um reflexo na empresa dele também. Mas se a pessoa já vem falando algo negativo, essa mesma situação poderá ocorrer na empresa que ele vai ingressar. Verdade. Então, olha como é importante a gente se conhecer e valorizar aonde estamos e onde vamos querer chegar. Gratidão é um valor e eu tenho certeza que esse valor faz parte da vida das pessoas de sucesso. Eu volto e meia, estou conversando com o Ítalo ali, eu lembro, poxa, cara, como me ajudou, velho, como me fez valor, e eu, pô, obrigado. E com várias outras pessoas, às vezes me dá um repente assim, eu falo, obrigado por aquilo que você
que você fez, até pela aquela bronca que você Os me deu. desafios que a gente supera, né? É. As broncas que a gente leva são para crescimento, né? Antes eu não entendia. Só que chega um Fernando momento ficava que... pé da vida comigo, Era. ele dá feedback pra Fernando, Fernando. Mas a prova que ele entendeu que ele convidou pra você estar aqui hoje, né? É verdade. Aí também teve a questão a questão de que um gerente ele precisa se entregar, né? E eu via o Ítalo várias vezes, cara, tão envolvido num processo ali. Eu via o Ítalo obcecado pelo processo ali. Eu ficava sem entender. Falei, pô, como é que o cara se entrega desse jeito? Verdade. Né, Ítalo? Com certeza, Fernando. O Ítalo botava a camisa ali e tava com a gente. Tipo assim, aquela energia, né? Como você Contagiante, falou. né? Cara, às vezes eu acho que eu não vou suportar, mas no outro dia eu tô renovado. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho também dessa entrega. É aquela questão que é até um clichê, né? Que o líder, ele é... A equipe é o espelho do líder, né? Sim. Então, de fato, assim, o tempo todo o líder está sendo visto, né? Ou pelo superior, ou pela equipe, enfim. E, de fato, é o espelho, né? Então, assim, eu costumo falar o seguinte, até o pessoal que era vendedor, que era um cargo antes de gerente, falava, olha, você vai passar pelo processo seletivo de gerente, você vai deixar de ser pedra, porque, assim, gerente todo ponto é apontado, né? Se você, no caso, fala, desliza, Isso. chega, né, atrasado em certo horário, enfim, fala... Só quer um pezinho para querer jogar, tacar pedra. Igual você agora vai ser vidraça, né? Então, tem que se policiar de fato, você tem que se doar mais, né? E assim, liderar pelo exemplo. Não adianta você falar, ser só, né, a parte da teoria, e na hora da prática você não colocar em prática tudo que aquilo, os valores que a empresa passa para você, os valores que você traz de casa também, de sua família, e ficar na teoria, né? Então, assim, acho que a prática, no caso, você tem que buscar, conhecimento é importantíssimo, né? Você conhecer o processo e treinar a sua equipe também, né? Então, assim, esse papel é fundamental. Então, você, no caso, tem que fazer e saber que você está sendo visto, a equipe está vendo você engajado, igual o Fernando falou aqui, via a gente lá. Isso. Muitas das vezes, tem vendedores que até que acontece, né? Não só na empresa, eu trabalhei em vários locais, tem aquele colaborador que é comprometido, aquela pessoa de fato que busca resultado, e tem aqueles que tá lá, né? Sim. Né? Gabriel, eu cresci assim, nasci assim, não adianta você dar feedback. Mas algumas pessoas vendo você fazer, vendo você se doar, fazem assim, cara, eu vou fazer não é nem para a empresa. Vou nem fazer nem pelo meu dinheiro, fazer porque esse cara que realmente aqui, ele, né? Isso. Ele merece porque o cara se doa tanto, a pessoa faz tanto por aquilo. Então, é um pensamento que não é o correto, é um pensamento assim dessa pessoa que ele teria que pensar no caso assim, igual o Gilberto falou aqui, pensar de fazer, eu fui contratado para fazer isso aqui, eu tenho que dar o meu máximo nisso. Mas tem pessoas que querem impactadas por isso, eu vou fazer aqui porque o cara tá pedindo, porque Isso. não é nem pela pessoa. Então, de fato, você tem que estar sempre se policiando, sempre, né, procurando conhecer, procurando se aperfeiçoar, porque você está sendo visto por todo mundo. Isso. Pelo cliente, pela equipe e pela empresa também. Aí eu escuto algumas frases e eu lembro, né? E eu escutei uma frase esses dias que dizia assim, se você quiser ter resultado, você precisa ser obcecado. Né? E você vê que os melhores gerentes, eles são os primeiros a chegar e são os últimos a sair. E o dia inteiro eles estão com aquela energia, cara. Dando 200% ali. Entregue 100% pro processo. Então, é o ser obcecado. É o tipo assim, pô, não tô aqui só pelo meu salário. Eu de verdade quero me entregar aqui e quero fazer dar certo. Isso é o senso de pertencimento, né? No momento que você se sente incluído naquele processo, que aquela empresa deixa de ser meramente o Magazine, passa a ser a minha empresa, Isso, né? Como eu falo, o Sicoob, o nosso Sicoob, né? Então, quando você tem esse senso de pertencimento e você tem amor por o que faz, esse horário, chegar às 8 e sair às 7, se torna mais leve, por quê? Porque você está buscando melhorar e dar o seu melhor naquilo que você gosta. Então, o senso de pertencimento e também, é claro, você ter uma gestão que permita você se sentir pertencente àquela equipe, àquela empresa, né? Então, são fatores que eu acho que tornam aquele ambiente mais saudável e as pessoas se tornam mais produtivas por saber que eu tenho importância naquele processo. Cada um ali tem sua importância, que aquele processo só vai ser concluído 100% se a força de cada um, né, e a importância que cada um tem, juntas é que vai concluir aquele processo. No momento que você tem esse pensamento, tudo facilita, né? Verdade, e aí você se torna um profissional mais participativo e, no mesmo tempo, mais feliz, porque você, poxa, a gente está almejando junto, estamos conquistando juntos. Isso.
Ítalo, Assim, é só essa questão da doação, né? Claro que o gerente tem que se doar, agora tem que ter um equilíbrio também. sim, Né? exatamente. Porque assim, é você delegar, tem que delegar funções também. Porque foi o que o Gilberto falou aqui, eu reforço. Não adianta também o gerente ser aquele gestor, na verdade, né? Tô falando de gerente aqui, gerente louco, de querer fazer tudo, querer abraçar tudo. Então, assim, você tem que formar de fato pessoas. Já passou por essa fase, Ítalo? De querer fazer? Sim. Já, muitas das vezes, né? Assim, é que não fala, a gente sempre está aprendendo, né, Gilberto? A gente nunca é que não falo pra você, eu não sou gerente, eu estou, a gente sabe, sempre está naquela função, sempre procurando melhorar. Já me vi nessa situação, já me vi, no caso, centralizando algumas questões, e a gente vê que, de fato, o processo fica mais árduo. Pode até conseguir o resultado, mas, assim, você se desgasta muito naquilo. Então, quando você começa, no caso, a delegar funções, né, treina o colaborador, dá para ele confiança e treinamento para ele, não adianta só chegar e mandar, só apontar. Treina o colaborador, delega funções, acompanha o processo. Fica tudo mais leve. A pessoa se sente, né, grato a você, né? A pessoa que, no caso, que pensa, né, limitado, ele pode pensar o seguinte: o Gilberto, Fernando, Ítalo quer que eu faça o trabalho dele. Mas a pessoa que pensa, no caso, na frente, o cara que pensa com oportunidade, fala assim: olha, eu estou tendo a oportunidade de fazer um processo assim, assado. Ele está me dando confiança. Está me dando confiança, onde eu vou na frente tá pegando aquilo e colocando para minha praticidade. Então, assim, beleza, tem que, de fato, o gerente, que nem trabalhar lá, gastar a sola do sapato, não pode ficar atrás da mesa, tem que sair para frente. Mas delegue funções, né, treine equipe, e você consegue, no caso, chegar no resultado de maneira bem mais tranquila do que você imagina. Com essa fala sua, o Cicobi tem um plano de ação muito bacana, né? E nesse plano existe o plano de sucessão. Então a gente está lá para capacitar alguém para ser sucessores de todas as hierarquias, né, da instituição. E a gente faz esse trabalho de uma forma que a gente mapeia a nossa equipe. Digamos, para cada tipo de situação, eu sei a quem recorrer. Eu não preciso estar lá para fazer acontecer. Mas eu preciso saber as pessoas certas para eu delegar determinadas atividades. E quando você tem esse mapeamento, que você identifica perfis, né, e a gente tem aquela segurança, como você falou, capacitou, e essa pessoa começa a se desenvolver, não tem nada mais grato. Porque aí o que é que acontece? Eu me ausento, vou estar um associado, mas eu sei que aquela função está sendo desenvolvida por uma pessoa que realmente tem capacidade. E, por outro lado, ela se sente, né, motivada por esse reconhecimento. Porque ela tanto está fazendo ali acontecer naquele momento, como ela também já está se preparando para que no futuro venha assumir outros cargos na empresa. Então, a gente tem que sempre pensar em capacitar pessoas, não ficar refém também de uma única pessoa. Né? Também. A gente tem que capacitar a equipe como um todo, claro, analisando o perfil de cada um e direcionando atividades. Tem uma colega que falava assim: Gilberto, por que você passa para mim essa atividade com tanta segurança? Eu nunca fiz isso. Eu falei: porque eu sei que você vai me dar um resultado positivo. E, de fato, o resultado vinha. As entregas eram perfeitas. Claro, por quê? Porque a gente vai conhecendo o perfil ao longo do tempo, né? Então, a gente sabe até onde eu posso buscar... entregar aqui, né? E muitas vezes existem funcionários que não têm essa percepção, digo de uma forma geral, que entendem que o cara está até explorando. Poxa, o cara ganha como gerente e talvez essa atribuição que era para ele fazer está passando para a gente. Não sabendo ele que ali é um aprendizado, né? Ele está numa escola, está buscando conhecimento, né? Para que aquele conhecimento ajude a ele se desenvolver a cada dia. Porque no momento que você tem um gerente, um líder, que ele... né, centraliza, retém o conhecimento, a equipe não consegue se desenvolver. O que você falou é tão real dentro das empresas hoje. As pessoas, elas confundem muito as oportunidades com exploração, né, com aproveitamento. O trabalho de um gestor, ele é sustentado pelas pessoas e pelos processos. O problema, né, de alguns empresários é chegar na empresa e nem olhar para o colaborador. Como que você vai delegar uma tarefa para alguém se você não conhece aquela pessoa? E você está vivendo o dia inteiro ali com ela, mas você não conhece. Você não para pensar: poxa, não quer que o Ítalo é bom. Pô, eu já sei que o Ítalo não é bom para essa tarefa aqui, então o Gilberto é. Então essa aqui eu vou delegar para o Gilberto, essa aqui eu delego para o Ítalo. Inclusive eu trouxe até esse livro aqui, e o livro se chama O Mito do Empreendedor, e é justamente
o livro traz a grande sacada, né? Pare de trabalhar no seu negócio e comece a trabalhar o seu negócio. Então, muito empresário está escravo da própria empresa. Ele não consegue ter essa visão estratégica, não consegue olhar para o resultado, não consegue olhar para as pessoas. E por esse motivo, ele não consegue enxergar onde o processo está falhando. Ele não consegue enxergar quem é bom em determinada tarefa, quem não é bom em determinada tarefa. E aí o cara tá lá, centralizador. Abre uma loja, eu vou abrir uma loja. Ele mesmo tá lá, atrás do balcão, passando pano. Enquanto era para ele estar pensando de forma estratégica, né? É outra Fora da coisa que a caixa. gente vai falar daqui a pouco também, dessa visão estratégica. Né? É dezembro, tá chegando a época de muitas empresas fazerem um planejamento estratégico. Também quero aproveitar pra gente falar sobre isso daqui a pouco. Mas é isso, cara. Conhecer as pessoas, conhecer o seu colaborador. Agora tem gente que chega na empresa e não dá nem um bom dia para um colaborador. Pergunta para a maioria dos empresários: vocês sabem o que seu colaborador é bom? Não sabem. E assim, Fernando, com essa fala sua, a gente, trazendo alguns exemplos práticos, né? A gente já passou por situações de várias naturezas. O gestor, ele é um pouco de tudo, né? Isso. Ele é administrador, ele é também o consultor, ele é o psicólogo, né? Psicólogo. É. E, O Ítalo já foi um psicólogo demais. e a gente tem que ouvir nossos colaboradores, nossas equipes, né? Quando a gente consegue ouvir, a gente vai aproximando. E é aproximando que a gente consegue identificar perfil, né? Então, quando existe a confiança, então a pessoa confia, ela se entrega. Se ela não confia, Ela retrai. ela retrai. E aí, quando ela retrai, ela não consegue mostrar o potencial dela. Então, o que a gente sempre busca é isso, é essa confiança que tem que existir em todos os níveis. Digamos, no Cicobi da pessoa que trabalha com a gente, digamos, nos zelando do nosso cuidado, né? Nos oferecendo um cafezinho ali a todo momento, nos oferecendo água. Ao nosso presidente, todos nós temos a mesma hierarquia, não hierarquia de poder, mas Sim. de confiança, Sim. de abertura, de chegar e dizer, olha, eu vi situação tal que não, talvez se a gente seguir esse outro caminho seja melhor. É gratificante. Isso. A gente vê o nosso vigilante, chega, Gilberto, olha, eu vi um movimento aqui na frente, vamos ficar atentos. Então, assim, você percebe que ele se sente pertencente Sim. àquele ambiente, né? Ele é de uma outra empresa, se fosse, não, estou aqui fazendo meu papel, eu sou o vigilante, não. Eu sou alguém que faço parte hoje da equipe do Cicobi e eu preciso zelar por a nossa equipe. Então, é isso, é a gente colocar, mas isso só acontece porque no nosso dia a dia a gente faz com que as pessoas se sintam realmente pertencentes àquele ambiente, se sintam pertencentes a poder sugerir, a poder até em alguns momentos a gente refletir a rota e Sim. mudar, né? Porque muitas vezes a gente tem as nossas reuniões, decide, mas a gente lá na frente percebe que aquela decisão não foi tão assertiva. Então uma pessoa da equipe ela tem condições de levantar a mão e dizer, opa, vamos mudar de rota, vamos reavaliar. Isso acontece porque existe realmente a confiança, existe, digamos, o elo de querer fazer o melhor pela instituição e pela equipe. Então, acho que a gente precisa muito trabalhar sempre essa questão do eu e do nós, né? Isso. O eu ficando no segundo, no terceiro plano e o nós sempre no coletivo, sem que a gente tire a responsabilidade do gestor. Isso. Eu sei a minha responsabilidade quanto gestor, os resultados é da equipe, mas a responsabilidade de apresentar os resultados para a minha diretoria, eu tenho é meu, não posso fugir da responsabilidade, né? Então, mas a construção ela é conjunta. Aí agora, na hora que o negócio, digamos, lá tem que Gilberto tem que entrar em cena, Gilberto vai entrar em cena, né? E o Ítalo é a mesma coisa. Com certeza. Né? Cara, eu lembro muito do Ítalo fazendo isso. A gente batia a meta e o Ítalo falava, o mérito é da equipe. Quando acontecia alguma coisa errada, que a gente não chegava pro Ítalo, né, Ítalo? Isso. Pra falar, o Ítalo falava, por que você não falou comigo antes? Né? Isso. Se eu soubesse, a gente poderia ter resolvido junto. Isso. Pô, velho, isso era massa demais, né, Ítalo? Isso. E essa abertura com a equipe, né? Fernando falou, Gilberto, assim, de conhecer a equipe, de você. E assim, é no básico. Você que é empresário, que é empreendedor, enfim, que é gerente, quer ser gerente, é no básico sua equipe. É você, no caso, perguntar se a pessoa, como é que tá em casa, como é que foi sua noite anterior, né?
tá lá o jogo do Flamengo e tal. Então, assim, Mengão. é bacana isso aqui. Não que você também vai dar uma abertura para ficar o tempo todo naquilo, né? Sim. Mas é quebrar um pouco o clima, né? Você, de fato, ganhar a confiança da pessoa e, assim, encurtar as relações, né? Isso é muito importante, assim, você conhecer a equipe em tudo. E durante o dia a dia, é claro que você vai, né, se basear e vai saber que aquela pessoa, no caso, tem aquela né, um melhor potencial para fazer uma certa parte administrativa, outra na parte mais, no caso, Operacional. né, operacional, enfim. Então, isso, no caso, a gente tem que tratar, no caso. Tem que conhecer a equipe, de fato. Conhecer muito a equipe para que você possa estar tirando um pouco de cada um e não tirar no geral. Né? Falar assim, porque vocês estão assim, vocês são assados. Não, cada um tem um ponto diferente. Né? Então, essa visão tem que ser... não é fácil, mas tem que ser, no caso, tem que ter essa humildade, na verdade, de você conhecer e saber onde você pode chegar. Show de bola. Eu falei aqui sobre planejamento estratégico. Dezembro a gente sabe que é o mês que as empresas elas costumam fazer planejamento estratégico. É algo incrível, né? Vocês participam de grandes empresas, o Ítalo viajar para planejamento estratégico direto, o Cicobi tem, com certeza. Com certeza, absoluta. E assim, a importância da missão, visão e valores, né? Das empresas terem missão, visão e valores, e aí todo mundo se envolve. Pô, como é que a empresa melhora a vida das pessoas? Onde é que a empresa quer chegar? Quais são os comportamentos que todo mundo vai ter que ter aqui dentro? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. O Ítalo volta e meia viajar para fazer planejamento estratégico. Quando ele voltava cheio de energia. Com certeza. É assim, é um direcionamento, né? Então, a empresa passa para a gente, passa para o líder, né? Um direcionamento, onde vamos chegar, né? Agora, final do ano, tem, no caso, uma campanha no varejo, puxar para cá no varejo, que é a Black Friday, no caso, né? Campanha que todos conhecem, enfim, que é americana. Começou lá, no caso, que era um mês que não era tão aquecido assim. E pegou no calendário brasileiro, né? No início teve até umas piadas que era, enfim, que não era verdadeira, mas agora pegou. E assim, e agora vem Natal, depois vem, no caso aí, né, as fábricas mudam sempre, no caso, a questão da composição de estoque para um novo ano. Então, assim, é importante essa relação, né? Essa comunicação, na verdade, da empresa para com o líder e para com os colaboradores. E o que você falou, Fernando, a questão da visão, da missão, né, da empresa, da visão, é muito importante. Isso. Então, assim, você vai abrir uma empresa, então você está num negócio que você não tem a missão, não tem a visão, não tem os valores, você vai para qualquer lugar, e não sabe onde é que vai chegar. Onde é que vai. Eu vou para onde? O quê? Sim, eu abri aqui para quê? Qual o intuito disso? Né? Eu, inclusive, quando eu estava em outro projeto anterior, lembro que o Fernando até, né, Fernando, se propôs, no caso, a gente fazer junto essa questão dessa criação de missão, de valores, né, que é muito importante, porque você tem que ter um direcionamento. Não adianta você querer abrir por abrir. Eu vou abrir uma loja de tal segmento porque numa cidade tal, o pessoal... Ok, pode dar certo. Sim. Mas e aí? É só isso? Né? Então, assim, tem que ter, no caso, essa visão, tem que ter, no caso, esse pensamento. E, assim, de maneira estratégica, de fato, você, no caso, fazer a coisa correta. Né? Porque o sonho de todo empreendedor, de todo empresário, é não errar. Ou então errar o mínimo, né? É verdade. Porque, assim, é o sonho de todo mundo. Pô, eu vou comprar aqui, ó. Tem aqui para comprar mercadoria. Então, assim, queria nós, né? Ter uma bola de cristal, né? Poxa, vai dar certo. Exatamente. Eu não vou errar, eu não vou errar, rico. entendeu? Eu vou ficar rico. Então, assim, de fato, tem que, né? É o sonho da gente não errar, mas tem que ter o risco, né? Tem que ter o risco com responsabilidade também. Calculado, né? Calculado, né? E aí que entra o planejamento. É isso. O Cicobi também faz o planejamento. Já estamos, né? Mas começamos agora... Esse pessoal não come não aqui. No final de outubro já começou a vir as primeiras etapas do planejamento. E agora em dezembro, do dia 8 ao dia 10, a gente vai estar reunido todas as 22 agências do Cicobi Sertão em um único ambiente, né? Para que a gente construa junto, pra você ver. A gente vai construir onde vai estar os funcionários, diretoria, conselho e presidente. Então, não é aquela meta que vem de cima para baixo. Isso. E sim uma meta construída em conjunto, né? Onde, claro, eles, quanto gestão, vão dar o aval final, né? Sim. Mas é algo que é construído juntos. E aí, a sacada, não fazer no ambiente de trabalho, justamente porque quebrar esse clima, né, de trabalho, e sim a gente ter um momento que eu possa olhar de forma mais ampla. Porque no nosso dia a dia, a gente costuma estar ali correndo, só olhando a demanda do dia, micro, né? Isso. E aí, no momento que você está num ambiente fora do nosso ambiente de trabalho, a gente consegue observar detalhes que às vezes está na frente da nossa agência. Isso. E a gente no dia a dia não percebe, né? Então é hora que você
olha os associados potenciais, talvez você precise estar mais próximo, oportunidades de negócio, e quando você está nesse ambiente você consegue visualizar. É incrível, né? É um paradoxo. Você está dentro da empresa, não tem uma visão geral. Quando você sai... Você, sabe, a sua mente abre de E uma você tá forma, no sabe? evento, quando você pega... Tem essa visão na hora, tem de fato uma visão, né? Que tá ali, você, pô, aquela luz, você fala assim, queria estar agora lá na minha agência para realizar essa, né? Queria fazer agora isso, né? Exato. E dá aquele boom que você fica em êxtase realmente, E o impressionante. Cicobi, eles trazem, assim, geralmente pessoas já de um nível bem elevado de conhecimento, então, assim, são 2 dias muito produtivos, né? De conhecimento e também de entrega, né? Porque a gente se entrega aquele momento ali, e planejamento estratégico é isso, você... Pronto, a gente agora em dezembro já sabe o que é que a gente vai realizar durante o ano 2024, né? As metas que quer atingir, quanto quer ganhar, as ações que vai fazer. Exatamente. Pegar com base o que a gente fez de bom esse ano ou o que a gente precisa melhorar para também estar realizando, né? Então, assim, o que eu fiz de bom pro lucro gestão vi bom, né, É Gilberto? Esse é o 15º, né? faz parte, né? Faz parte, né, Gilberto? Você não fala essa parte, mas eu sei que tem essa questão do lucro, né? E lá como cooperativa, os resultados vêm não só para a gente, como vêm para os associados. Tá vendo? Tá bom, realmente. Sabe? Então, é muito legal você saber que a nossa instituição veio com resultado positivo legal, e que no mês de abril, no mês de junho, o nosso associado recebe sobra daquele resultado. Já agora, dia 31 de dezembro, eles recebem já o juro ao capital, o valor da cota que ele tem conosco, ele já recebe o percentual dele. Então, assim, você vê, é muito gratificante você trabalhar numa empresa que você percebe que a sua evolução, que o nosso desempenho, ele, digamos assim, está ligado totalmente ao nosso associado. O reflexo é imediato, sabe? Então, no momento que eu encontro um associado que ele fala assim, Gilberto, meus produtos e serviços é tudo com Cicobi. Aí no dia seguinte, agora após o final do ano, ele chega, cara, a rentabilidade foi maravilhosa das minhas cotas. Quando vem as sobras, Gilberto, o valor da sobra foi legal. Aí eu digo, isso aí é você, não somos nós quanto funcionários. Sim, a gente contribui em gerenciar, em fazer a instituição acontecer. Mas o resultado acontece porque existe o associado que confia no Cicobi, que acredita nas pessoas e movimentam com a gente. Então, quando ele realiza esse movimento, então ele está movimentando ali e parte do que ele fez de movimento pode voltar através das sobras. Então, muito bem tocado nesse assunto que a gente já passa, né? Que nosso associado hoje, a gente tem essa felicidade, né? Trabalhamos também com realização de sonhos, né? A gente, digamos, contribui para que as empresas e as pessoas elas consigam realizar seus sonhos e seus objetivos. Isso é a missão. Né? Isso, essa é a missão, né, Fernando? A missão. Isso. É que é como você e sua empresa melhora a vida das pessoas. O nosso propósito é conectar pessoas, né, para desenvolver as comunidades, né, e trazer prosperidade. E aí, quando muitos associados, quando a gente visita, naquele primeiro momento estava no estágio. Quando daqui a 2, 3 anos que você volta naquele comércio, aquela visita sua, aquele momento que o Cicobi confiou em mim, olha como é que eu estou. E assim, é gratificante, muito gratificante, né? sabe? Em você perceber que você, com o seu trabalho, a nossa empresa está presente na vida daquele associado e ele mudou, claro, com o trabalho dele, mas pela confiança que o Cicobi também, né, depositou naquele empreendimento ou naquela pessoa física, né? E aí você vê a importância do conhecimento. Isso. De receber informação, né, Ítalo? Isso. Porque de repente o cara ele tem o recurso financeiro suficiente, ele tem tudo menos o conhecimento e a informação de como fazer. Mesma coisa de você ter de você ter uma Ferrari na garagem e não sabe dirigir. Nosso presidente, ele fala sempre o seguinte, olha, vocês não são empregados para vender, vocês são pessoas capacitadas e preparadas para direcionar o nosso associado. Nós somos consultores, né? Isso. Então, às vezes o associado chega, eu quero um empréstimo. Mas quando você começa a conversar com ele, não é bem um empréstimo que ele precisa. Que ele precisa, sabe? Ele precisa, talvez, de um financiamento que ele quer comprar um carro. Então, a taxa de financiamento é bem mais barata do que do empréstimo pessoal. Entendi. Então, se eu não consigo ouvir meu associado, ou se eu for no pensamento de bater uma meta, eu vou vender, ele quer o crédito pessoal, eu vou oferecer o crédito pessoal. Mas eu preciso entender, sim, o senhor quer esse recurso, qual a finalidade? No momento que ele começa a conversar, a gente vai identificando qual é o perfil e direcionar o produto mais assertivo para aquele associado,
para que de fato ele, no futuro, ele olhe e fale assim, poxa, o Sicoob me apresentou o melhor produto e ele está comigo, me orientando e fazendo com que meu empreendimento se desenvolva, ou que eu, quanto pessoa física, estou desenvolvendo, que estou recebendo orientação do Sicoob, né, dos funcionários do Sicoob. Então, esse é um dos nossos diferenciais. A gente precisa bater meta, como qualquer instituição, mas a gente tem que bater meta com muita dignidade, com muita sabedoria e com muita ética, né, na questão da ética, de olhar para o associado e ver o produto certo e oferecer na medida certa. Até o crédito. Às vezes a pessoa chega lá, Gilberto, eu quero um empréstimo de 30 mil. Começa a conversar ali, a gente observa que 15 mil é o suficiente. Se eu emprestar, se a gente emprestar os 30, talvez dê errado. Então é muito melhor ele vai nos 15 mil. Se eu fosse pensar na meta, eu ia logo emprestar os 30, né? Essas decisões, né, cara? Então a gente vai pelo o que é mais assertivo para ele e o reflexo para a instituição. Porque se o associado evolui, consequentemente a gente evolui juntos. Hoje se fala muito de inteligência emocional. Sim. Mas será que ser deixado levar pelas emoções em um negócio, como gerente, por exemplo, é o certo? Ou a maioria das decisões que vocês tomaram na carreira de vocês foram decisões racionais? Né, Ítalo? Gilberto. Né? Outra sacada que você trouxe interessante aí é que muitas vezes você vira gerente, mas você não queria ser gerente, você queria, na verdade, um aumento de salário. Né? Certeza. E são duas coisas totalmente diferentes. Você querer um aumento de salário é uma coisa. Muito, verdade. Você querer ser gerente e gostar é outra. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho na parte de relacionamento também, porque ser gerente, você está ali espremido. De um lado você tem a alta direção, de outro você tem colaborador e você tem cliente. E aí? E nem sempre um bom vendedor vai ser um excelente gerente. É verdade. Né? Porque, inclusive, eu tenho colegas que são excelentes vendedores e quando a gente fala numa gerência, fala assim, não é. Eu quero permanecer com excelência naquilo que eu sei fazer. Então é o quê? É o autoconhecimento. Sim. Né? Então ele não quer evoluir meramente pelo cargo gerente. Ele quer mostrar resultados, né? E bons resultados naquilo que ele faz de melhor. Ele é coordenador de uma equipe, de uma carteira. Para ele é o que ele quer e é o que ele faz com excelência. Então é um autoconhecimento sem pensar, digamos, no mérito da palavra gerente. Isso. E quando o cara não tinha, por exemplo, você via que ele não tinha talento para gerir e queria ser. Já aconteceu? Já. E aí, como é que você resolve uma situação dessa? Como é que você vai dizer pro cara ali, sem fazer ele deixar de ser bom no que ele é? Fernando, tem muita questão do feedback, né? Porque a gente trabalha com muito feedback. O feedback ele não é somente naquele caso obrigatório, que existe momentos que são obrigatórios, mas a gente no dia a dia, nós temos uma salinha que tem uma mesinha redonda que fala o seguinte, vamos bater um papo na salinha, né? O Ítalo chamava a gente na mesa lá no fundo. Vou tomar um café aqui na mesinha. Então, você não... esses feedbacks é uma construção. Tanto ele é uma construção para que a pessoa, de fato, entenda que ele já está no ponto de buscar uma gerência, também como é uma construção para que ele venha entender que ele está em processo. Né? Então, se o gestor ele tem esse relacionamento com esse empregado, esse colega, né, de mostrar esse crescimento, reconhecendo que a pessoa já se desenvolveu e até mostrando, olha, tais pontos é importante na gerência. Como é que você já se sente? Então, é a gente... Puxa, que top, né, velho? É a gente perguntar, é a gente ouvir do nosso colega o que ele já até onde ele se conhece, né? E chega-se um ponto que a gente percebe que ele propriamente diz assim, olha, ainda não é meu tempo. Ou então, é a hora de eu ir buscar. E aí a gente vai dizer, olha, gente, tudo bem, vá lá. A gente, quanto seu gestor, observa que tais pontos você já está excelente e você ainda precisa melhorar em alguns, e que aí a resposta geralmente vem porque já existe essa conversa, digamos, em construção. Agora, se for pego mesmo de surpresa, é difícil, porque a gente, quanto gestor, também não pode podar, digamos, o desejo da pessoa. Né? É mostrar para ela que é um caminho sem volta. Isso, perfeito. Digamos, se eu estou hoje como atendente, se eu evoluir para gestor, eu não posso voltar daqui a 2 meses. Se for cortado, tchau. Já é tchau. Ou você evolui ou evolui, não tem... Então, a única alternativa para a gente é informar. Olha, é um caminho, é um desafio que você quer assumir, né? Mas ele não tem volta. Então, ele já vai entender
mais ou menos o tamanho do risco que ele vai assumir. Então, na tua época, tinha algum critério que você usava assim pra identificar, pô, esse cara aqui, você lembra se tem algum critério que você usava? Como é que você chegava na conclusão que, pô, não, fulano aqui tá pronto já? A questão do tá pronto é muito relativo, né? Então, assim, a gente sempre trabalha essa questão de mostrar, né? De fato, valorizar, mostrar de fato o potencial dele, diferencial que cada um tem. E, assim, no varejo em si, na questão do... É o básico, né? O atendimento ao cliente. Infelizmente, assim, tem casos que você atender o cliente bem, atender o cliente bem se torna excelência. Né? Então, assim, de fato, atender as pessoas bem, né? Ser cortês, você, de fato, entregar resultado, de fato, que a empresa espera, e não só aquilo, além do resultado, né? Além daquilo que a empresa espera. E, de fato, você vê enxerga a pessoa, né, um pouquinho fora da curva. E você tenta mostrar aquela pessoa, de fato, que ela é fora da curva. De fato, você falou aqui, voltando ao que você falou aqui, a questão que tem pessoas, de fato, que querem o cargo de liderança, querem, no caso, ser promovidos, só que não tem aquela competência. Enquanto alguns têm, a gente tenta mostrar que ele é capaz e ele acaba não enxergando, então não quer, enfim, tem que respeitar. Cara, isso é um desafio para gerente, né? Essa posição dele. Sim. Né? E a questão do que, voltando um pouco, o Fernando perguntou, a questão dos critérios. Dos critérios, a pessoa, no caso, você vê que a pessoa quer muito aquele cargo e você vê que, de fato, que ela tem que trabalhar um pouco mais, né? Então, o que o Gilberto falou, que a questão da pessoa dar um passo e não ter volta, eu cansei de fazer um desenho assim, de colocar aqui com uma ponte, 2 riscos, olha assim, ó, você vai dar um pulo, vai dar um salto. Então, ou você pula aqui para o outro lado e você passa, ou então você pula e cai. Não tem volta. Quando você dá esse salto aqui, então, eu cansei de fazer esse desenho para várias pessoas, para vários colaboradores, referente a isso. A questão do feedback, não negativo, assim, mas construtivo, para que a pessoa, na cabeça dela, ela fala assim, eu tenho capacidade. A gente vê, de fato, que ela tem pontos a melhorar. A gente mostra, só que ela acha que você quer podar, que você quer diminuir ela. E na época eu tive dificuldade, por quê? Porque na época eu era muito novo. Tinha pessoas com mais experiência do que eu, né, quando eu comecei, no caso, no varejo. Pessoas com experiência de tempo de trabalho, quanto de idade também. Aí pensava, pô, esse menino quer me ensinar a trabalhar, de fato. Poxa, eu falo você assim, e eu tinha essa visão, sabe? Eu tinha essa consciência. Falei assim, eu tenho que quebrar esse paradigma de falar assim, eu tô aqui, não tô à toa, de fato. Eu fiz por onde está, né? Tem que valorizar também. E com muito trabalho, com muita conversa, eu consegui quebrar um pouco desse preconceito das pessoas que se achavam que eram, né, mais experientes. E teve até, tem um colega que trabalhava muito tempo, enfim, no varejo, né, até antes do que minha pessoa, e a pessoa queria muito ser. Eu falei, cara, você tem que melhorar nisso. A pessoa, não, cara, não adianta. É igual um bolo, você pega um bolo, coloca no forno, e você tira antes da hora, ele sola, você perde e joga fora. Então, não quero perder você. Eu tentava mostrar o cara dessa maneira. Né? Ele, de fato, ele hoje entende e fala assim, cara, muito obrigado, porque você, na época, de fato, se eu fosse naquela época, que era questão de meses. 6 meses atrás, mais um. 6 meses atrás, se de fato eu fizesse o que eu estava achando que eu estava preparado, eu não conseguiria estar hoje onde eu estou. Né? Então, assim, de fato, era um desperdício daquele colaborador. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né, de você, de fato, identificar. Né? Ninguém tem bola de cristal, a gente erra, claro, né, Gilberto? Gilberto, que é um gestor também, um gerente formador também, a gente erra bastante, mas assim, mostrando de fato assim onde ele pode chegar. Não adianta você também deslumbrar, falar, o cara, vá, porque você vai ganhar, ganhar respeito, você vai ganhar dinheiro, você vai. Cara, vá, agora o caminho é esse, tem uns prós e tem uns contras. E é difícil. É difícil. É mais doloroso, né, do que prazeroso, né? Exato, e com certeza, é mais doloroso do que prazeroso. E assim, você tem que abrir mão de alguma coisa. Não adianta você achar que você é um vendedor, você no caso é um atendente ali, no caso de alguém de Scoville que você vai buscar, você tem que abrir mão de alguma coisa. E tem gente que não quer abrir mão para aquilo, não, eu quero continuar sendo o que eu sou e não, você tem que abrir mão, tem que abdicar de alguma coisa. Né? Então assim, o sucesso ele vem de fato, né, não precisa vir com a dor, mas vem com sacrifício, vem no caso com estudo, com que você pode estar agregando a mais para que você possa chegar lá, né? Você chegar e se manter. Chega. Que é o mais difícil é se manter. É se manter, né? Então, né? Aí eu queria, já que você falou sobre se manter, vamos falar um pouquinho sobre relacionamento, né? Porque você se manter 17 anos, 20 anos em uma gerência, eu acho que a mudança, ela não é nem o principal desafio, mas os relacionamentos, eles são os principais desafios, né? Cara, você ser pressionado ali, porque querendo ou não, o gerente, ele é cobrado pelo resultado. Você a todo momento está lidando com clientes ali e tem gente que é problema. E aí você tem um colaborador também, tem colaborador que é problema. A gente sabe que
tem muito líder despreparado, tem muito gestor despreparado, tem muito empresário despreparado, mas a gente sabe também que tem muito colaborador que não tá nem aí para nada. Essa é a verdade, né? E hoje eu faço consultoria, eu vejo alguns casos que eu fico abismado. Eu falei, eu não acredito que eu tô vendo isso. Né? De colaborador pegar uma avaliação de uma pesquisa de clima e falar coisas absurdas da empresa. Eu falei, poxa, né? E você tá ali vendo que não é aquilo. Sim. Mas a visão que o colaborador tem é de destruir a empresa mesmo. Então, relacionamento. Contrata alguém, de repente aquela pessoa começa a fazer um inferno dentro da empresa. E aí? Gerir conflitos, né? Gestão de conflitos, você falou a palavra certa. Então, assim, é aquela questão de você conhecer a equipe, né? Semana passada, agora eu vi até uma tiragem rapidinho no Instagram, que até do Masterchef, né? Não sei se você viu essa tiragem já, que a pessoa tá ali falando e tem uma pessoa lá que... Eu vi, brincando, cochichando. Cochichando, não sei o que, vai acontecer assim, assado, tal. Quer dizer, aquela questão, aquela frutinha, aquela energia podre, né? Da equipe. Então, assim, na hora, a pessoa que tava lá, que era do Masterchef, não sei o nome da pessoa, identificou e na hora e ponderou e tudo e pontou em cima daquilo, cortou mal pela raiz. Deu uma cacetada. Ele foi de maneira bem, enfim, não é do jeito que ele tratou lá, né? Mas, enfim, foi a forma que ele achou que deveria ser feito, né? E, assim, para que isso aconteça, tem que conhecer sua equipe. Né? Então, assim, gerir conflitos é muito interessante. É você ser o psicólogo, né, da situação toda ali. E você ter o controle, você, no caso, deixar... Às vezes você está com um colaborador, um conflito interno. Não é isso, Fernando? Isso. E tem uma pessoa, de fato, que tem um resultado bacana. Aquele cara que é o bom vendedor. Talvez não seja o bom colaborador, é diferente. O cara vende bem, o cara bate cota, o cara, por si só, é o cara. Enquanto a outra pessoa conflitante, no caso, é uma pessoa, de fato, que é omissa. Às vezes que não tá nem e tal. Só que aquela pessoa tá com razão. E aí? Você vai chegar assim, vai, entendeu? Tem que ter muita habilidade para isso. Né? De fato, se colocar no lugar dos dois e ter um bem comum. Né? Porque, de fato, quando começa, no caso, a ter conflito na equipe, acaba afetando o resultado também. Né? Cria um clima muito ruim, desagradável na equipe. E é isso, você tem que saber conversar, saber dar esse feedback, né? E procurar fazer de forma correta de que não possa externar também para os colaboradores. Né? Então, assim, essa questão de você sentar, de conversar, de procurar ouvir, de dar feedback, no caso que, né, assim, raramente eu chegava para querer pontuar, de querer fazer escrita. Era mais no bate-papo mesmo lá e tudo, acaba dando certo. Né? E bora lá, a vida que segue, né? Mas, assim, é muito essa questão do conflito, você tem que saber lidar e ter muita inteligência emocional também. Sim. Né? Porque se ficar descontrolado, se deixar para levar pela emoção... Levar pro coração. Pro coração, porque, cara, que me ajuda assim, assim, assado. Então, a pessoa, no caso, é uma pessoa que tá do meu lado. É quando eu saio de férias, que tirou minhas férias, que fez assim, que é o meu amigo de futebol lá fora. Cara, não vai por aí. Que esse caminho é errado, você pode perder toda a equipe. Não só aquela pessoa, porque de fato a equipe tá vendo você. E em pequenas atitudes que você possa fazer, você pode perder o rumo da conversa e se perder no processo. Você falou algo interessante também, aí eu vou até direcionar a pergunta para você. Tem aquele cara que tem um excelente resultado e um péssimo comportamento. Bom vendedor e não é um bom funcionário, não é um bom colaborador. Inclusive, um empresário me perguntou esse dia, Fernando, fulana tem um ótimo resultado, mas tem um mau comportamento, o que é que eu faço? Rapaz, e aí? Eu nunca vivi essa experiência, graças a Deus, né? Mas, assim, pela experiência de vida, eu iria tentar trabalhar. Ó, que bacana, né, tá vendo, cara? O comportamento dessa pessoa, né? Através de bate-papo mais próximo, tentando entender até o porquê. Sim. Porque às vezes esse má comportamento, ele é originado de uma situação da infância, ou de um outro emprego, ou de uma insegurança que ele tem, que talvez essa insegurança faz com que ele queira se apresentar, se aparecer no popular, né? Sim, chamar atenção. Chamar atenção, porque às vezes a insegurança causa isso. Ela pode lhe retrair, ou ela pode lhe expor para poder você pensar que você, não, eu estou aqui em evidência, né? Então, o ideal é isso, é que se a gente se deparar com uma situação desse tipo, é a gente aproximar dessa pessoa, tentar entender as razões, né? E claro, e através de um bom feedback, conversar. Eu aprendi que o feedback melhor é aquele que a gente não aponta, é que a gente pergunta para que as respostas saiam daquela pessoa, certo? Então, no momento que a gente está dialogando ali, a gente vai construindo e ele vai, aos poucos, claro, não vai ser no primeiro feedback, mas se você vai com a sequência, se você cria um pacto com aquela pessoa de bater um papo uma vez por semana ou 2 vezes por semana,
Então, vai aproximando e chega um momento que ele vai desenhar o próprio perfil dele e ele vai se ver como se fosse o espelho. Sim. Então, onde é que está o problema? Isso. Então, pronto, o problema talvez sejam tais e tais pontos. Vamos melhorar aqui porque a equipe está se sentindo prejudicada, né, em função desse comportamento. E você é um excelente vendedor, mostrando para ele as qualidades que ele possui e que talvez por um único detalhe ele esteja colocando em risco todo aquele profissional que ele possui, sabe? Olha que interessante, Gilberto. Porque eu falei assim, que bacana quando o Gilberto começou a falar. Porque o Gilberto me falou assim, eu nunca vivenciei essa questão, né? Eu falo a você, eu vivenciei muito. Já mencionei, então? Muito, eu sabe? lembro de alguns e não casos. só a mim, no caso, enquanto tá gerente de uma loja ou de outra, mas também outros colegas também, conversando, enfim. Você vê que eu tô, né? Aqui é Gilberto é liderança, mais experiência do que eu, enfim, a idade é, né? Enfim, né? O cara é experiente. Mas assim, ele fala assim, ele colocou ali tudo, como ele agiria, né? Colocando exposições, e de fato assim, você vê que é mesmo cargo de gerência, de liderança, mas assim, situação que ele... Mundos diferentes. Mundos diferentes, assim, né? Na parte gerencial, Mundos diferentes. Então, lá de cá acontece bastante do varejo cá, na parte da financeira lá do banco, nem tanto, né? Então, são coisas que são iguais e são diferentes. Sim. É muito complexo isso aí. Exatamente. Entendeu Isso. essa... Entendi. É. E olha só, em cada episódio nós teremos pessoas que agem, desenvolvem estratégias, fazem vendas, têm como mantra o marketing e praticam a liderança. Então nós estamos aqui para explorar o poder da ação na gestão com menos teoria. Olha. Gostou do marketing aí? Com certeza. Olha só, mais algumas coisas que acontecem nas pequenas empresas, porque a ideia do podcast é a gente pegar pessoas que realmente têm essa expertise de uma grande empresa e tragam coisas aqui que dá para ser aplicado numa pequena empresa, né? Eu não lembro quem foi dos dois que falou que a gente também não pode ficar refém de colaborador. É por isso que nas grandes empresas a gente tem muito pop, a gente tem muito passo a passo de tudo que é feito. E eu queria que vocês falassem um pouquinho também para o empresário que não tem nenhum processo consciente na empresa, não tem nenhum processo definido, como não ficar refém de um colaborador. Porque a gente sabe que vai ter o cara, Ítalo, que tem um excelente resultado, mas um péssimo comportamento. Mas de repente aquele cara, só ele faz aquilo ali. E aí? É isso relativamente, porque assim, depende muito do tipo de atividade daquela empresa, né? Sim. Se é uma empresa que consegue existir uma rotatividade de atribuições dentro do segmento, a melhor coisa é fazer Rodízio, esse treinamento rodízio. cruzado, né? Exatamente. Hoje você está numa posição, daqui a 8 meses eu vou te colocar em outra posição para poder conhecer o seu perfil, né? Então, existem segmentos que dá para fazer essa gestão, Sim. né? Entendi. Já existem outros que não. É. Ou o cara é bom, ou o cara, né? Então, assim... Tem uns caras que enganam a gente. 3 meses aí o cara é fera, né? Passou 3 meses, o cara aí tá danado. Passou a doença dos 3 meses, né? Nossa Senhora, mas... Parece que pensa que se torna eterno, né? Mas é isso. Eu acredito muito que é através mesmo de processo de reuniões, de aproximação, e a gente vai desenvolvendo pessoas, né? E aquelas pessoas que ele identifica que não pertencem àquele mundo que ele está desenvolvendo, né? Porque, como você falou, é o propósito. Qual é o propósito da empresa? Isso. Né? Porque quando a gente vem pensar numa empresa, a gente não vai pensar só no resultado financeiro. Sim. Então, eu tenho que pensar assim, eu quero que minha empresa, digamos, o Ítalo, né, que é uma empresa de imóveis, Sim. né? Hoje eu tenho 10 funcionários, mas eu quero em 2025 ter 20 funcionários. Para que eu tenha esses 20 funcionários, eu vou ampliar negócios e eu vou precisar das pessoas que estão aqui se desenvolvam para que a gente busque mais, né, gere mais números e mais pessoas vão ingressar. Inclusive criando, talvez até, digamos, outras possibilidades, né? Uhum. Digamos assim, funções dentro da Isso. empresa, né? Sim. Então, quando você traça tudo isso e você sabe onde vai chegar, então você já pensa também nos perfis. Qual é o perfil que vai assumir o cargo de gerente de vendas? Qual é o perfil que eu quero para o gerente de marketing? Isso. Então, você vai mostrar para o seu grupo, olha, nossa previsão é que daqui a 2 anos nós tenhamos preenchido tais vagas. Isso. E vocês podem estar preenchendo, inclusive, essas vagas, né?
Então é uma construção conjunta. Antigamente vocês faziam isso no olho, né? Porque hoje a gente tem, por exemplo, plataforma para identificar perfil Uhum. comportamental. Isso. Como é que vocês faziam antes? Porque, tipo, e vocês têm equipes, formaram uma equipe de sucesso. O Ítalo formou vários gerentes, você também. Como é que vocês faziam isso antes? Sem as ferramentas, sem a tecnologia que tem hoje, né? Tem DISC, tem várias, né? Eu comecei no processo seletivo em 2007, né? A realizar processo seletivo. Nós tínhamos, eram 3 etapas, nós fazíamos 2 etapas aqui e a última etapa era em Salvador, que era realmente a de comportamento, né? Que eram os testes, né? Isso. Mas a gente foi amadurecendo e a gente já conseguia, mais ou menos, dentro do nosso olhada, porque nós fazemos com dinâmicas, né? Sim. Então, se a gente vai contratar o vendedor de uma loja, nós temos as dinâmicas dentro daquela função. Se é para ser um coordenador ou se é para ser uma pessoa que vai trabalhar no Sicoob, nós também tínhamos aquelas dinâmicas, que geralmente eram 3 dinâmicas, e que eram muito assertivas. A pessoa, na primeira dinâmica a pessoa mostrava um potencial, na segunda ela já... Sabe? Então, assim, a gente tinha mais ou menos como saber os pontos, porque a pessoa, durante o dia todo com você, a gente pegando experiência, né? A gente vai identificando. É possível de falha? Sim. Mas pelo menos a gente já mandava, digamos assim, mais peneirado para chegar lá e só para avaliar a questão comportamental. Não é fácil. Hoje em dia tem várias ferramentas que auxiliam, mas eu ainda acredito que também esse olhar desse bate-papo, né? E é tanto que você pode perceber que as grandes empresas, elas permanecem realizando dinâmicas e a entrevista individual. Porque é o momento que você, de fato, conhece o Ítalo, porque eu tenho que saber quem é Ítalo. Ítalo vai me falar se gosta de futebol, se ele gosta de ir para a roça, se ele não gosta. Porque se eu trabalho, por exemplo, o meu público, por exemplo, é criador rural. Ítalo não conhece nada da área rural, não gosta da área rural. Será que ele vai conseguir se encaixar nessa... O cara é um aventureiro, sabe? né? Então, talvez, ele, para vendedor, ele tem... Sim. Vai lá, digamos, a sua avaliação é imperfeita, né? Nos resultados, mas quando você vai olhar nas entrelinhas, tem algo que... A gente chama de aventureiro, né? O cara fez enfermagem, fez psicologia e de repente ele tá querendo ali uma vaga para vendedor. Sim, né? Ítalo, como é que fazia, Ítalo, o processo seletivo? Assim, esse processo seletivo, Gilberto, assim, de fato, assim, essa questão, antes, a empresa, ela tinha direcionamento, assim, de fato, ela centralizava um pouco, falar assim, né? Porque essa questão do RH, né? Você fazia o processo seletivo tudo e ia fazer os testes com RH, enfim. E de um tempo para cá, eu percebi, pelo menos em minha área, que os gerentes, né, eles foram preparados para que você pudesse identificar, né, esse colaborador, enfim. Mas na época em si, era mais a questão da entrevista, era muito interessante. Então, e tem questões que na época eu criei, entre aspas, assim, que no bate-papo, que eu trago até hoje, né? Na entrevista, no bate-papo, a gente vai e eu falo a você, até algumas pegadinhas a gente faz até com o colaborador, porque se o cara cria um personagem, se você, no caso, né, ser dinâmico na entrevista, vai para lá e vem para cá, você consegue, de fato, saber de fato se aquela pessoa está agindo de forma correta ou então está querendo lhe delubriar sobre alguma situação. Mas, assim, é mais na questão da prática mesmo. Antes, de fato, tem essa dificuldade, porque você, no caso, viu o colaborador, você, no caso, tinha que passar para, no caso, o RH vinha até a sua filial, antes não tinha questão de telefone para você fazer videochamada, para fazer essa avaliação. Hoje, no caso, as empresas preparam, né, não ingessa, no caso, esse processo, no caso, e você, de forma inteligente, você consegue, inteligente em forma de sistema, né, no caso, você consegue pegar isso. Mas, assim, práticas antigas, entrevistas, igual o Gilberto falou aqui, é necessário. Dinâmicas é necessário para você quebrar um pouco o clima e a pessoa mostra de fato como ela se comporta. Se de fato ela fala para você, eu gosto de trabalhar em equipe. Na hora da dinâmica a pessoa se mostra que de fato não, que ela é um pouco individualista. Né? Isso. E é isso. Sempre rola a prima do vizinho, né? Não é porque a prima do meu vizinho tá precisando de um emprego, ajuda a menina aí. Isso. Principalmente na nossa região, né? Entrei no método da contratação porque as pessoas têm a tendência de contratar por indicação. Ô Gilberto, bota lá no banco, o fulano tá precisando. Só que um gerente de verdade, ele não faz isso. Exatamente. Ele entende que existe um processo, respeita esse processo. E entende que se ele quebra esse processo, a chance de dar errado é 10 mil vezes maior. E é isso, assim, eu tenho esse privilégio de trabalhar numa empresa que
realmente não existe essa questão da indicação. Lá, eu Isso, também passa, trabalhando, não vem né? também. Não existia ainda. Não vem. E assim, a valorização daquele funcionário é muito maior. Ele chega sabendo que ele passou por um processo seletivo, Isso. sabe? Então ele chega assim, eu venci, né? Isso. Eu venci várias etapas e hoje eu estou aqui para, digamos assim, percorrer mais outras etapas agora já junto com a equipe, né? Então no momento do indicação, acho que já vem fragilizado. Sim. Porque ele já chega achando que está ali porque alguém vai protegê-lo, porque Sim. alguém indicou, mas ele mesmo se sente seguro. Será que meu potencial é tudo isso? Não é bom né? para ninguém, nem para Não é a isso? pessoa que está sendo entrevistada, nem para você que Exatamente. está entrevistando. Eu já participei de processos seletivos, assim, onde eu percebo candidatos saírem assim super felizes, até que não tenha alcançado aquela vaga. Sim. Mas porque ele percebeu que dentro daquelas dinâmicas, ele se conheceu, que ele percebeu que em algum momento, digamos, a equipe do RH deu um feedback para ele ali, mostrou algo que ele já está legal, algum detalhezinho que ele percebeu até em outras pessoas participando, que ele pode estar melhorando, né? Então ele sai dali, eu falo sempre, processo seletivo nunca é perda de tempo. Se você passa um dia Verdade. ou dois numa entrevista, em dinâmicas, não é perder o tempo, é você estar ganhando experiência. Isso. Tanto experiência do seu comportamento numa entrevista, como você está compartilhando com várias pessoas. Porque Isso. hoje em dia, geralmente as primeiras etapas é em grupo, né? Sim. Então você vai conhecer várias dinâmicas diferentes, comportamentos diferentes, e que a falha daquele colega pode te ajudar. Ou Sim. então, aquilo, algo que outro colega, outro participante Positivo, trouxe né? positivo, vai te agregar também. Então é isso, a gente hoje precisa muito ter esse olhar, que a gente está realizando um processo seletivo que é bom para a empresa, mas é bom para o candidato. O candidato já chega, digamos, com um nível mais De elevado, autoconfiança. de autoconfiança, entendeu? Eu passei por vários processos seletivos e isso me ajudou hoje a orientar meu cliente que não contrate por indicação. Inclusive no do Magazine Luiza eu passei, foi agonizante, cara. Eu acho que eu passei uns 15 dias dentro de um processo seletivo. Primeiro eu tive que falar para 150 pessoas. Foi, né? Foi. Depois eu fiz prova, depois eu conversei com o regional, a última etapa eu conversei com o Ítalo. Né? Depois eu fiz o... Nossa parte é a última, né? Mas depois que eu já cheguei bem maltratado, eu falei que e realmente... Já peneirou, né? Já peneira, depois que me passaram na lista, eu falei, realmente, né? A gente chega com um sentimento, poxa, eu mereço estar aqui. Né? E de fato tem que ser um privilégio para o colaborador trabalhar com você. E quando você contrata por indicação, você acaba com isso. Já aconteceu muito, Fernando, de pessoas participarem do processo seletivo conosco. Às vezes ela não enquadrou para aquela vaga atual. Momentos oportunos surgem em outra vaga, porque às vezes, na hora que você está selecionando, por exemplo, estou sendo para a pessoa para o caixa. Mas a gente percebe assim, cara, se essa vaga aqui fosse para um atendente comercial, aquela pessoa tal ali seria a pessoa certa. Então já fica ali na instituição alguns perfis pré-aprovados, a gente fala que é o banco de talentos. Né? E aí, ao longo do tempo, surge uma necessidade, a gente já entra em contato com aquela pessoa, se aquela pessoa ainda estiver disponível no mercado, ela vem ingressar com a gente. Também já teve casos de outras empresas me procuram, Gilberto, a gente está precisando de um perfil tal e tal. Cara, tem para indicar aí? Pessoas tais e tais participaram do processo comigo. Quer entrevistá-lo? Eu passo o contato, as empresas coligadas entram em contato e muitas vezes eles também ingressam através de um processo seletivo que fez para o Cicobi, o Magazine Luiza ou para outra empresa. E como aqui é uma rede, né, onde, digamos assim, existe esse relacionamento muito bom entre os gestores das empresas, acabam que a informação pode chegar e aquele candidato é surpreendido, né? Eu fui convidado para uma entrevista, mas é por quê? Porque alguém já conheceu o perfil dele e direcionou para que aquela empresa vai fazer entrevista e ver se vai também dar certo, né? Dar certo dentro dos critérios da empresa. Mas já é meio caminho andado, ele já passou por, por uma avaliação. A gente falou sobre a contratação, agora vem a parte que talvez é a parte mais difícil para algumas pessoas, que é demitir. Nem todo empresário, principalmente o pequeno, tem estômago para demitir. Eu já vi várias vezes a pessoa falando, não tenho coragem, e fica refém ali do colaborador. Como desenvolver estômago? Porque vocês tomaram decisões difíceis. Vocês tiveram que tomar decisões difíceis na carreira de vocês, eu tenho certeza disso. Algumas eu presenciei, o Ítalo. Sim. Então,
como desenvolver o estômago para tomar uma decisão difícil, como por exemplo, dar um feedback corretivo e às vezes tem que chegar junto duro mesmo, né, Ítalo? Porque, velho, tem comportamentos que são absurdos e o Ítalo sempre falava, velho, tem que ser no morde e assopra. Né? É verdade. E quando era pra chegar e bater, porque às vezes é necessário. Hoje romantiza muito, né? Mas às vezes é necessário. Você chegar de forma mais firme no cara e dizer, ó, tá errado. E desse jeito, se você continuar, infelizmente, não... Gilberto? É uma situação assim que eu acredito. Joga pro Gilberto. Vou falar já também. Tudo é como a gente tinha falado sempre, a construção. Até os feedbacks negativos, quando é para fazer uma correção com aquela pessoa, a gente tem que mostrar que está, né, dentro de uma razão, mostrar argumentos, né, evidências do porquê está acontecendo naquele momento, né. Então eu me sinto confortável, porque eu vou ter a segurança do porquê eu estarei com aquela posição naquele momento. Tem entendeu? Dados, né? Tem dados. Ó, aqui você falhou, aqui você falhou. Não é pelo achismo, sabe? Isso. Então, assim, então quando você tem segurança, você tem acompanhamento e você vai conversar com essa pessoa, digamos, você vai com segurança. Você vai levando elementos que talvez aquela pessoa não vá compreender naquele primeiro momento. Porque isso é natural, é normal. Mas que com o passar do tempo ela vai perceber, porque ele apontou tais e tais situações. É ruim quando você vai dar um corretivo onde você não mostra onde foi que a pessoa errou. Onde a pessoa errou. É importante. É Então, importante se você deixar claro, né, o motivo que está saindo, a transparência. Você, infelizmente, continua por esse motivo, isso. Não deixar, não romantizar o que você falou, né? A situação. Inclusive, quando ocorre demissões, acontece também com clareza, né? E essa clareza, inclusive, tem que chegar para a equipe, né? Não apontando, digamos, a pessoa foi demitida por isso, mas mostrando, conversar com a equipe, claro, mostrando para elas que a situação ocorreu e que tinha um porquê, né? Não foi nada. Exemplo, né? Não é nada que assim do dia para a noite, porque talvez a pessoa não fez uma entrega que vai ser demitido. Sim. Não. Se ele foi demitido é porque, digamos... as situações ficaram se repetindo, né? Exato. E foi assim, uma situação que era insustentável. Isso. Então, as equipes também, quando já existe essa segurança na gestão, então é mais fácil porque, digamos, as pessoas não estão ali trabalhando com aquela insegurança total. Isso já quando é uma empresa que tem uma rotatividade gigante, né? Sim. A cada 3 meses está trocando de funcionário. A gente vai falar sobre isso também, foi interessante você... Aí se torna um ambiente muito doído, porque você já trabalha sob pressão. Sob pressão, sem saber se o amanhã ainda te pertence naquele ambiente. Verdade. Né? Então, né? O amanhã não me pertence. Pois então assim, é o que você... Essa foi né? É o que você desenha, né? Então, o amanhã não te pertence aqui nessa empresa. Nessa empresa, né? Então, cara... Eita, João. Aquela questão, eu costumo falar o seguinte para a equipe, né? Quem tá no caso que foi promovido, falando no caso de admissão, foi por mérito dela. Sim. Então não foi Gilberto, Fernando, Ítalo, a empresa. Você veio pelo seu mérito. E quando a pessoa é demitida, ela sempre quer achar o culpado. Então, cara, top, viu, você, ninguém contrata ninguém demite ninguém. Você que se autopromove, verdade, você velho. Que se autodemite. Poxa, top, viu, isso aí. Né? Então, assim, muita gente acaba se vitimizando, não sei o que, não foi. Né? Então, assim, eu falo a você, dos casos que eu não tive, que foi infelicidade, que assim, tem casos realmente que a pessoa fez por onde, mas eu não fiquei feliz no processo eu sou um pouco coração, demissão. Né? Eu sou muito coração, isso aqui eu trabalho até hoje, né? Porque eu sou muito coração mesmo assim, às vezes a pessoa tá ali, eu vou mas tem que ser feito. E o papel do gestor, do gerente, do líder é esse, é de fato cortar na carne mesmo. Por que cortar na carne? Aquela pessoa que você contratou, que você acreditou, deu um vacilo, o resultado não aconteceu, você deu feedback, a pessoa não quis, e a pessoa vem enxergar, vem valorizar quando sai do processo. Pô, por que tu não enxergou antes? Enfim. Então, o costumo falar assim, olha, você é contratado e você se autodemite. E essa questão de você deixar claro para ele porque ele está saindo é importante. É importante. Tem casos de pessoas que saem com raiva de você, que bloqueiam você de redes sociais, que deixa de seguir, que tá. Mas com o tempo, né, a pessoa acaba acalmando o coração e vê, cara, realmente, né, não tive aquela questão toda. Mas assim, é importante deixar tanto para a equipe quanto para a pessoa o fato porque ela está saindo. Fala você assim, antes de. Eu falo a você, que ponto eu quero chegar. O tempo que eu trabalho,
Eu falo isso com prioridade. Todos os casos que eu tive que fazer, no caso a demissão, ninguém saiu como coitadinho. Se você tá aí assistindo esse podcast, essa live aqui, que eu cheguei a fazer com você um processo de demissão, pense direitinho. Você fez alguma coisa aí que no fundo você merecia chegar a esse ponto, né? Porque a gente procurava dar chance, a empresa de fato pedia para dar feedback, tinha conselho de colaboradores para conversar com aquela pessoa, dar treinamento. A pessoa, no caso, era vendedor, se pudesse, no caso, a gente podia colocar no setor, no caso, que não fosse de vendas, para que ela pudesse, no caso, só ter alimentar o cliente. E assim, a pessoa acaba não enxergando e sai como vitimismo. E eu volto a falar, todo mundo, eu falo assim, prioridade mesmo, sabe? Que saíram, né? Foi porque fez alguma coisa onde mereceu. Isso. E até pegando um gancho seu aí, assim, você falou algo importante. Do próprio funcionário, muitas vezes, se ele está numa função que não é interessante para ele, ele chegar e falar para o seu superior, falar assim, olha, se surgir uma disponibilidade em tal área, faz um teste comigo nessa área. Sim. Por quê? Porque às vezes aquele funcionário não está legal naquela função, mas tem outra ali que ele vai se sentir realizado e vai trazer bons resultados. Isso. Então, assim, muitas vezes a demissão deixa também de ocorrer quando o funcionário também tem esse olhar. Já aconteceu nas nossas equipes, né, de pessoas chegar e sinalizar, eu não estou me sentindo confortável em tal posição. Se futuramente surgir vagas em outras atribuições aqui, tenta fazer um teste com a gente. E a instituição, ela sempre zela pelo funcionário, né? É flexível, referente a isso. E aí ela está ali analisando. No momento que surge uma disponibilidade, aí o RH já entra em contato, olha, vamos testar a pessoa tal em tal função, porque ela tem esse desejo e vamos identificar. E geralmente dá certo. Então, as empresas também têm, os gestores também têm que estar com esse olhar e aberto para o funcionário. Essa sensibilidade. Olha, se em algum momento você perceber, ou até que você esteja confortável naquela situação, naquela função, mas se você percebe que eu gostaria muito também de conhecer aquela função do meu colega, passa para o teu superior, isso. Porque em algum momento ele pode estar fazendo esse rodízio e você está mostrando seu potencial. E de repente produzir 10 vezes mais. Entendeu? Contribuir muito mais, porque a gente vê isso muito, principalmente no comércio. Pessoas que você bate um papo e você fala assim, poxa, ela tem um potencial incrível e que muitas vezes ela não mostra aquele potencial naquela loja, porque ela não se sente confortável em chegar ao gestor ou ao proprietário e dizer que ela tem um conhecimento talvez em arrumar uma vitrine de uma forma diferente. Coisa simples, sabe? Mas que pode fazer uma enorme diferença. E a gente participei de palestra que eu sempre falo, um exemplo, iluminação é a vida de um estabelecimento comercial. Sabe? Então, se você é passando numa calçada e você tem duas lojas aqui que vendem o mesmo tipo de material, vamos botar que duas boutiques, uma está toda iluminada e a outra está com as luzes apagadas, nós todos a tendência é de entrar naquela que tem iluminação. Ela nos chama, sabe? Concordo. Então, assim, coisas pequenas e que às vezes o funcionário tem essa visão, mas ele diz que não se sente confortável em falar para o gestor que é necessário que ligue as lâmpadas da vitrine. Isso. Então, assim, coisas pequenas, né? Aí volta naquela questão que nós abordamos aqui, a questão do relacionamento. Isso. De você conhecer a equipe, de você dialogar com a equipe, para que ele possa contribuir com a fala, de falar assim, pô, pode falar com o Gilberto que dá abertura para mim. Então, escuta o colaborador, né? De ouvir. Exatamente. E aí se você ouve, a sua empresa, a tendência é crescer, o trabalho do gestor se torna mais suave, mais leve e com certeza os resultados serão melhores, porque você está compartilhando ideias, você está buscando, claro, a gente recebe muitas ideias, nem todas dá para a gente aplicar naquele momento, mas tem aquelas que a gente anota ali para em um momento oportuno a gente está aplicando, né? Ou outras a gente fala assim, não, essa aqui realmente a gente, para o que a gente almeja não convém, mas é de uma forma respeitosa que aquela pessoa saiba que em outros momentos ela pode estar sugerindo falar. E que a gente vai acatar também aquelas sugestões. Quando o colaborador ele para de falar, amigo, é complicado. Isso. Né? Ele começa, não, aqui eu não dou mais opinião em nada. E aí você tem ali um robô trabalhando para você. Sim. Aí a evolução não ocorre. Tem até a frase de um presidente americano, eu esqueci agora, mas ele falava mais ou menos assim, eu não uso só o cérebro que eu tenho, eu uso todos os que eu consigo pegar emprestado. Olha o pensamento desse cara. Então, imagine, você tem 10 pessoas, 10 cabeças pensando na sua empresa e você consegue pegar ideia das 10.
É maravilhoso. E assim, Fernando, é questão de demissão, questão de contratação, enfim, de você estar com a equipe, é você ficar atento aos sinais. Né? Você, de fato, você tá identificando, tá olhando o que o colaborador tá sinalizando para você, do que ele pode estar agregando, no caso, junto com a equipe, porque assim, os sinais a todo momento. Onde eu quero chegar? Sabemos que tem algumas empresas que têm muita alta rotatividade de colaboradores. Sim. Né? Então, assim, a pessoa está aqui, a gente sabe que a loja X aqui tem uma alta rotatividade. Será que aquela equipe que passou ali, eram 10 vendedores, trocou todo mundo, será que de fato aquela equipe é ruim? Será que de fato a equipe que né? Aí chega um novo gestor, um ambiente de trabalho, e fala assim, olha, eu quero chegar aqui agora, estou aqui há um mês, identifiquei que eu quero trocar aqui todo o quadro dos funcionários. Será que de fato aquele quadro tem que ser trocado ou o gestor que está com a visão que tem que, entendeu? Que tem que ser visto diferente. Então, assim, os sinais é muito claro às vezes. Né? Quando você vê uma empresa que está ali, pô, cadê? Não cria uma raiz, não cria uma identidade, no caso, de colaboradores. Cara, o problema está onde? Então, o gestor tem que ter dar esse auto-feedback, então, faz essa avaliação, porque o erro está na pessoa, a pessoa não tem aquela humildade para reconhecer. Pô, Ítalo, e eu acho que isso é o mais entendeu? difícil. Tem muito. Né? Porque você conseguir enxergar em você as falhas. Eu acho que é por isso que vocês conseguiram se manter tanto tempo gerentes, porque em determinados momentos você pode ter olhado para você. Às vezes eu tomo uma atitude com você aqui e é errada. Depois eu vou refletir, poxa, não deveria ter sido daquela maneira. Pô, velho, me perdoe. Mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim. Olhar para dentro é doloroso. E nem todo mundo consegue. E assim, eu vou usar as duas falas. A questão da demissão, você estava falando, eu já fiz alguns processos seletivos e assim, para empresas privadas, o segredo da demissão está na contratação, né? Tá entendendo? Verdade. Então, não adianta eu escolher o melhor dos perfis que estão naquele momento ali, se eu não conhecer o que a empresa precisa. Isso. Então, já existiu casos do perfil ser superior, digamos, à necessidade da empresa. Sim. Então, não posso direcionar aquele funcionário para aquela empresa, porque eu sei que ele vai passar no máximo 2 meses ou 3 e ele vai buscar um outro emprego. Por quê? Porque ele está buscando nível algo muito acima, maior do que aquela empresa pode oferecer. Sim. Então, eu sempre, quando eu ia fazer processo, eu conversava com os gestores. Me fala, o que você gostaria na sua empresa? Como é o perfil de funcionários que você tem? Claro, a gente pode sugerir uma evolução, mas eu não posso sair, digamos, de uma evolução de 50 para 100, porque geralmente aquele gestor também, ou o dono da empresa, não vai estar preparado para acompanhar, entendeu? Então, se você contratar alguém muito além, você corre um grande risco. O cara assusta, pô, esse cara aqui vai me engolir, o cara vai colocar um leão para trabalhar no meu açougue. Né? Ou se você contratar alguém muito aquém... Fernando, o cara tá botando leão no meu açougue, vai acabar com o meu negócio, né? Então, você tem que conhecer. Então, se você conhece o que é que o gestor, o que é que o dono daquela empresa quer, a gente vai buscar um perfil adequado, que seja mais próximo, né? Claro que pode ser um pouquinho mais arrojado, sim. Mas não tanto. Nem tanto. A gente consegue colocar para ver os comentários aqui, Hugo? Outra questão aí interessante que você... Gilberto, é a questão do colaborador, no caso, com experiência. Então, assim, será que com experiência é a melhor opção? Isso. Para o seu negócio? Você tem que saber de fato, tem que conhecer de fato o seu negócio, pessoal. Porque às vezes é interessante você, né, pegar uma pessoa sem experiência, mas que tem a vontade de conhecer, tem aquela gana, aquela sede, cabeça aberta. Sem vício. Né, sem vícios nenhum, né? E você forma aquela pessoa. Aí tem gestor que não quer ter trabalho, já quer o cara pronto. Pô, eu quero um vendedor que venda consórcio tal, eu quero um cara que faça tantos, agregue tantos clientes para o meu banco, que bata a meta de vendas. Mas, não, cara, às vezes é mais prático, mais fácil você treinar a pessoa. Então, o gestor não pode ser preguiçoso. O cara tem que se autodesafiar. Lapidar, pegar a pedra bruta lá e lapidar e fazer aquele cara um diamante. É que a gente tem que separar também. O gestor, ao passo que a gestão está para o processo, a liderança está para o relacionamento. Perfeito. Né? Exato. Ao passo que a gestão está para o processo, a liderança está para o relacionamento. E o líder só é líder quando ele desenvolve as pessoas. Exatamente. Então, foi o que eu falei no início. Eu conheço várias pessoas que são inteligentes, várias pessoas que são técnicas, mas elas são péssimas em relacionamento.
Então elas não conseguem desenvolver ninguém, os relacionamentos logo acabam. Então a competência da liderança de você, escutativa, comunicação, empatia, não tem. E aí você não é líder, você é apenas um gestor. Aí você me pergunta, Fernando, é melhor ser gestor ou ser líder? É melhor a gente achar equilíbrio. Né? Exatamente. Como vocês acharam? E como é gratificante, sabe, Fernando? A gente para e dá uma analisada nesse período aí, né? E a gente vê quantas pessoas a gente contribuiu no desenvolvimento, né? Sim. Hoje nós temos várias pessoas que estão já em cargos de liderança, tanto no Sicoob como dentro de outras empresas particulares, e que em algum momento eles tiveram a oportunidade de ter um conhecimento, a gente ofertar para eles uma possibilidade de eles terem uma vivência em gestão, né? E as pessoas evoluem, né? Então é aquela questão de você ofertar o que a pessoa gostaria. Então, se você percebe que se tem um colaborador que ele tem aquela vontade, aquele desejo de ir mais além, por que não a gente não acreditar, não estar junto dele e dizer, o caminho é esse aqui. E aí ele vai buscar o conhecimento e aí vai evoluindo, né? E aí, nesse momento que você faz isso, você automaticamente você vai descobrindo a importância do compartilhar de conhecimento, né? Bacana. Você olhar e dizer assim, poxa, a pessoa está hoje, muitas vezes até já evoluiu num cargo maior do que daquela pessoa que está capacitando ou que contribuiu naquela capacitação. Então você não foi digamos assim, um responsável, mas você contribuiu. Né? A gente tem esse sentimento de contribuir, não de ser o responsável por formar o gestor. A gente contribui, né? Desde que a pessoa mostre que tem vontade de... E é gratificante, né, Gilberto? É bom demais, é muito bom quando você vê a pessoa ali que você fez para, de fato, porque a pessoa merecia, mas você vê a pessoa ali, alçando voos maiores, é muito gratificante. E sabe um sinal de que você escolheu a pessoa certa? Quando mesmo atingindo um nível maior que o seu, aquela pessoa ainda te respeita. Tem um conhecimento, né? Eu tenho certeza que você formou pessoas que hoje, elas podem ter um nível até maior que o seu, de conhecimento técnico, de relacionamento, mas elas ainda continuam prestando para você um respeito. Isso. Não, eu lhe respeito, foi você que me informou, né? Gratidão. Né? A gratidão. Aqui os comentários aqui, ó, Maria Eduarda bateu palminhas aí, Eliane Santos, Ítalo Sérgio é fera, parabéns, Deus te abençoe grandemente. A Josi Alves comentou também, quem não conhece, conheça o potencial profissional do Ítalo Sérgio. A Jaciara, excelente profissional também, formada pelo Gilberto aí, né? Super comprometida. Isso. Tiala, minha esposa, comentou aí. Andrezão, próximo episódio quero você aqui, viu? Fala, galera, tô na estrada assistindo. Pablo Vinícius comentou também, grande Ítalo Sérgio. Eliane comentou aí, Ítalo Sérgio, abra um canal e faça palestra de empreendedorismo, o povo vai amar. Aí, ó. Tá vendo, Fernando? Feedback aí. Pra quem veio nervoso pra cá, tá dando feedback bacana, que bom. Aí o Jadson Vitor comentou, grande Ítalo, Deleon Dias, Gilberto e Ítalo, duas pessoas conhecedoras, ótimo conhecimento para todos. Show. Lucas Alessandro comentou aí, top show. Galera comentando bastante aí, hein? Iradi Alves comentou, ótima iniciativa, estão todos de parabéns. Minha mãe, Iradi. Giovana bateu palminhas, o Wagner Vieira colocou ali, ó, 2 caras exemplos para nossa cidade. Exatamente. Por isso que eu trouxe aqui, porque de fato esses caras são diferenciados. José Carlos Aquino, Bom Fim Digital, Gabriel Abraço, boa noite, prestigiando nessa grande estreia. A Jace Rosa colocou ali as palminhas. Opa, sumiu. Luiz Paulo Melo, Ítalo, velho conhecido da EAF. Escola Agrotécnica Federal, senhor Bom Fim. Abraço, Luiz. Então é isso, a galera interagindo aí. E às vezes o cara vem para um podcast desse nervoso. Puxa, será que as coisas que eu vou falar lá tem muito sentido? E contribui muito para quem tá ouvindo. Sabe, às vezes eu encontro... Esses dias eu tava na feira comprando as minhas frutas e uma mulher... Você é cara que apresenta empreendimento? Eu falei, pô, não acredito. Isso já aconteceu várias vezes. Então, assim, as coisas que a gente... A nossa vivência é muito rica e pode contribuir muito com a vida das pessoas. E às vezes você acha, pô, não, eu não sei falar, mas acredite, o que você viveu é um tesouro na vida de alguém que está passando pela mesma fase que você já passou. E é isso, né? A gente tem... Eu mesmo acredito que eu tenho a missão de contribuir com a vida das pessoas com aquilo que eu já vivi, com aquilo que eu ainda vou viver.
Então, essa é a nossa missão. E eu falo para vocês direto, né? A gente tem esse dever, na verdade, de deixar no mundo as coisas boas que a gente já viveu, né? Quem construiu um belo caminho precisa dar continuidade nesse caminho e deixar e fazer com que as pessoas também, pô, deixa eu passar aqui por esse caminho que ele já viu, que é bonito. A gente costuma, Fernando, principalmente, que está mais próximo de mim, assim, a gente costuma fazer alguns trabalhos sempre levando casos de sucesso, Isso. pessoas que já conseguiram a gente falar e mostrar o exemplo, sabe? Na prática mesmo, prática, né? Sabe? E a gente vê, né, Fernando, o quanto isso é importante, sabe? Isso. E assim, nos engrandece de uma forma bem humilde e positiva, quando a gente, do nada, é abordado na rua, né? Isso. Eu participei de uma palestra sua e você falou tal situação que tocou muito. Nossa, que coisa. É muito gostoso, sabe? É muito gratificante, né? Esses dias eu fui no açaí, aí o rapaz olhou assim pra mim, ei, você é Gilberto, né? Eu falei, sou. Você esteve lá no colégio Paulo Machado. Aquele momento que vocês estiveram com a gente lá, para mim foi excelente. Eu consegui, através naquele momento de vocês, com aquelas experiências de vida, muitas coisas eu me vi e eu sei que eu posso alcançar. Então, assim, que era o nosso objetivo naquele momento? Era mostrar para aqueles estudantes, despertar neles que eles poderiam regar o sonho deles, que aqueles sonhos no futuro deixariam de ser sonho para serem objetivos concretizados, né? E que aí eles iam buscar novos sonhos, né? Que a gente vive de sonhos, né? Esses dias uma menina de Campo Formoso, ela veio falar comigo, uma mãe que conhecia já há mais de 20 anos, que ela era minha cliente, e ela me pediu, eu gostaria de uma instrução, eu estou querendo ingressar num curso, estou com dúvida e tal. Aí ela me deu 3 cursos que ela gostaria, mas os 3 ela estava com muita dúvida. Eu falei, olha, eu vou te dizer o que eu entendo sobre esses 3 cursos e o que você pode estar alcançando sobre eles. E aí passei as informações sobre os 3 cursos que ela estava com dúvida. E aí ela escolheu fazer administração por uma das palavras que eu tinha colocado para ela. E agora tem mais ou menos, isso foi na pandemia, quando foi há uns 3 meses, ela foi contratada pela empresa de Londrina, foi embora para Londrina. Ela está trabalhando no RH, assim, numa empresa top, e veio ela e a mãe dela me agradecer, porque as minhas palavras contribuíram para uma decisão dela. E não foi assim, sabe, um diálogo, elas chegaram, e o bom da gente socializar nossas dúvidas, né? Isso. Elas tiveram aquela humildade de me ver e vamos socializar com o Gilberto, que eu estou com essas dúvidas, principalmente o jovem, muitas vezes ele fica com a dúvida e tranca, fica com aquele receio. Eu vou compartilhar com o Gilberto, será que... É uma besteira, é uma bobagem que eu falo. Aí tem uma frase do Ítalo que ele fala, pergunta besta é aquela que não se faz. Você fala, pergunta besta é aquela que não se faz, então pergunte. Pergunte, né? E aí ela me fez aquelas perguntas e pra mim foi respostas normais e que eu... Pronto, você não imaginou o impacto positivo que teve na vida dela, né? E aí, quando eu cheguei em casa, mostrei a minha esposa, meus filhos, emocionados assim, pela mensagem que elas mandaram de gratidão, sabe? Então isso, digamos, são coisas que enriquecem a gente fazer sem essa pretensão de natural, sem ser aquela pretensão de reconhecimento. Reconhecimento, é isso. Deixa que a vida, ela vai trazer pra gente os frutos do que nós estamos plantando. Puxa. E se não trouxer para mim, vai trazer pro meu filho, vai trazer pra minha esposa. Então, alguma coisa vai trazer, vai trazer, sabe? Boa ou ruim. Não é o que a gente planta. Bem respinga na gente. Em algum momento, alguém que a gente ou alguém que a gente ama vai desfrutar daquele momento, né? E olha só, os nossos episódios eles serão oferecidos quinzenalmente, oferecendo insights valiosos e práticos para os líderes e empreendedores de hoje, de estratégias eficazes a ações impactantes. E você não pode perder a oportunidade de se conectar conosco a cada novo episódio. Então aproveite para assinar o GES Talks e ativar o sininho agora para não perder nenhum episódio. Juntos vamos explorar o mundo dos negócios de uma maneira única e inspiradora. Gostou do marketing? Já tô seguindo. Criação do nosso amigo André Miranda. André é um cara excelente também. É um gênio. Maravilhosa, né? É um gênio. Aquele cara é um gênio. Eu conheci André na associação comercial, foi o primeiro contato, né? E assim, foi um contato que a gente
conhecia logo de cara a pessoa que era, Sim. né? A competência e o ser humano incrível também, É. né? O Então, cara parabéns, vibra num um nível de abração pra ele. excelência. E eu sempre falo para ele, André, aquilo que a gente não é bom, a gente tem que ter pessoas que são excelentes perto pra gente fazendo. Pô, eu sei no que eu sou bom, mas eu não sou um cara criativo. O André, ele tem uma criatividade monstra, mas eu não sou. Eu sou melhor executando, eu sou melhor talvez fazendo ali um planejamento. Mas, poxa, se você não é bom e você não é bom em tudo, tenha perto de você pessoas que são. Eu vi o dono do Alibaba falando no Instagram uma vez, que ele falou bem assim, eu não preciso ser bom em tudo, eu só preciso ter as pessoas certas. Exatamente. Preciso ter pessoas certas do meu lado, eu não preciso saber de tudo, eu preciso ter um conhecimento básico e preciso ter gente especialista ali fazendo pra mim. Então, a gente tá chegando ao final do nosso podcast, eu queria que vocês deixassem as suas considerações finais, já queria agradecer a você que nos acompanhou até agora e dizer que nós teremos logo logo o nosso segundo episódio com novos convidados trazendo também insights valiosos e poderosos aí para você aplicar no seu negócio, assim como o Ítalo e o Gilberto trouxeram e foi incrível, viu? Então eu queria que vocês agora deixassem as suas considerações finais para a gente poder encerrar. Agradecer, né, o Guinho aí que tá dando esse apoio pra gente, né? A você, Fernando, por toda essa confiança, né? Porque sempre que você está, você quer que a gente esteja com você. Claro. Então, é algo que me deixa muito feliz, né? E saiba que a recíproca é verdadeira. A nossa conexão realmente é uma conexão muito boa e com certeza faremos muitos projetos juntos, Claro. né? E temos esse pensamento, né? Incluir Ítalo agora. Agora o também, Ítalo- né? Não, isso ia falar aqui, ó, Né? Tamo junto aqui. Porque é algo que vem para enriquecer, a gente faz mesmo por amor, né? Sim. Quando a gente faz, a gente pensando nas pessoas, no desenvolvimento das pessoas, implantar aqui a semente do, digamos assim, de dias melhores, de Da verificar evolução. da evolução, não tem preço, né? Então, nosso objetivo é esse. Grande Ítalo, obrigado por compartilhar comigo esse momento, né? A gente tava nervoso, o primeiro episódio, né? Responsa aí. né, Mas responsa. aí mataram no peito e fizeram gol, né? Agradecer, né, quem estava nos assistindo, né? E deixar a mensagem realmente assim de gratidão e que as pessoas realmente busquem, né, se conhecer, sua autoavaliação, se desenvolvam para que a gente possa ter jovens, né, mais assertivos, né, que busquem seus objetivos e que realmente se concretizem com, digamos assim, planejado e realizado, né? Sim. E para que isso aconteça, estudando, né? Estudando muito, tendo foco, relacionando com pessoas certas, né? Isso. Buscando pessoas que venham agregar. A gente estava até falando antes de iniciar, a importância da gente estar no meio que possa contribuir Ser com o seletivo, né? desenvolvimento, né? Ser seletivo, buscar pessoas que possam agregar valores e agregar conhecimento, né? É o que nós estamos fazendo aqui hoje, juntando nosso conhecimento para que leve uma mensagem que Sim. outras pessoas possam também estar levando o que elas têm de melhor para outras. E com Porque o certeza irão. conhecimento ela tem que ser passado. Tem que ser passado. Se eu não passo o conhecimento, ele se torna neutro, né? Verdade. Ele só é bom e só certeza. tem valor se a gente passa, né? Eu lembrei de um japonês agora. Esvazia a caixa d'água, meu amigo. Tem gente que lê muito, tem gente que sabe muito, mas tá com a caixa cheia, Cheia, né? exatamente. Joga água no povo, velho. Né? Exatamente. Conhecimento é para ser passado. A vivência é para ser passada. Às vezes a gente fica um pouco receoso. Pô, se eu falar e as pessoas não gostarem, dane-se, eu vou falar mesmo assim. Vai ter alguém que vai aproveitar alguma coisa, Exatamente. né? Serginho. Serginho, né? Estranho que ninguém colocou o Serginho nos comentários, só aí pelo Sérgio, né? O pessoal tá bem informal, né, Guinho? Só com o Serginho aí. O Guinho, um abraço, né? Obrigado pela parceria também. Satisfação demais, assim, tá aqui com vocês dois. O Fernando sempre vem fazendo convites a mim, né, Fernando? Eu Sim. vejo Fernando, segura aí, né, aquela questão toda, não Tem uma empreende. imensa gratidão no meu coração né? por tudo que esse cara já fez por mim, por tudo que já me ensinou. Carrego coisas que ele me ensinou até hoje e tenho certeza que eu vou levar parte da minha vida. É isso. Eu fico muito grato mesmo, assim, com esse convite, né? Fiquei nervoso, de fato, quando eu recebi. Falo você, realmente, como o Gilberto estava aqui, cara, o Gilberto é um cara que tem um coração enorme, né? Que bom, todo mundo que conhece o Gilberto sabe. Quando você fala que o Gilberto na rua, ele já tá com aquele olhar já de receptivo já. É. Cara, qualquer coisa que você... É verdade. Tô para ajudar, tô para somar, então a gente vê que é um cara do bem.
E assim, fico feliz também quando fui visitar Fernando, há uns meses atrás. Sim. Eu fui a visitar quem tava lá? Gilberto. Gilberto. Tava saindo lá. Foi mesmo. Verdade, Lá no lembra? escritório, não No foi? escritório. A gente foi lá conversar, bater um papo. Gilberto. Então, assim, que bom que vocês estão nessa parceria. Fala a vocês, eu conheço os dois aqui, né? O Fernando temos uma vivência bacana e sempre estamos conversando, o Gilberto há tempo também. E eu falo a você que as 3 pessoas pensam bem parecidas. Isso. Nós 3 aqui. E, sem demagogia, são pessoas do bem, que pensam em fazer o bem, né, sem querer nada em troca. Então, assim, se apeguem a isso, aproveitem, no caso, quando tem pessoas assim. Às vezes a gente faz as coisas assim, não tem reconhecimento das outras pessoas, mas assim, vale a pena fazer o bem. Isso. O que você falou aqui é um pouco distante. Acaba, Deus abençoa a gente, acaba respingando em algumas situações. Então, assim, fazer o bem vale a pena sim. Ah, mas quando tá tão besta que faz assim, vale a pena sim. Então, o recado que eu queria passar para vocês é isso. Nesse mundo hoje que é corrido, que é capitalismo selvagem, vale a pena fazer o bem. E aqui tem pessoas que fazem o bem sem olhar a quem. Fernando, falar de você rapidinho aqui, tá acabando o tempo já, dá um feedback positivo, cara, assim, você... Não vou falar, a palavra besta enjaulada é muito forte, né? Besta enjaulada. Mas você é uma fera, assim, enjaulada, cara, você é um cara que tá, assim, eu fico muito espantado com o seu crescimento, o quanto que você evoluiu, né? Você tem uma história lá atrás que a gente vem conversando, tem conversas nossas do Facebook lá atrás, que nem Instagram tinha, eu acho. Isso. Né, Fernando? É oportunidade, querendo... Momentos difíceis, né, Ítalo? Buscando, momentos difíceis, enfim, que passou, né, Fernando? Fernando, eu identifiquei no caso... Eu vi Fernando no caso do atendimento nas lojas... Americanas. Ah, ele falou, foi ele que falou, viu? Mexendo aqui, não fui eu não. As Americanas lá, então assim, um atendimento lá naquela correria, ele vendeu um jogo pra mim do Play Foi. 4, né, lá e tudo. E pelo atendimento eu identifiquei ele que é um cara diferente naquele lá. E de lá pra cá ele não deixou em paz em nenhum momento, lembrava né? mais Conversando, né? Foi, Fernando? Foi. Foi lá e conversando no Facebook, foi lá, né, naquela conversa toda. E assim, Fernando é um cara que tá em evolução. Certeza, no caso, não evoluiu, né? Tá evoluindo. E sempre vou... Eu acho que não termina, né, Ítalo? Cara, no dia que você achar que sabe tudo, pode parar. Se enterre. Ah, eu sei tudo, eu sou. Cara, pode Já parar. foi, é o fim, né? Pode morrer. Pode ir lá pra cemitério velho ou novo, sei lá fazer seu enterro. O amanhã não te pertencerá. Cara, o amanhã não te pertence. Essa é boa, viu? Essa aí eu pretendo não usar tão cedo, né? Mas vou usar. Cara, felizmente tá aqui o seu distrato aqui, o amanhã não lhe pertencerá. Não dá certo, não. E assim, pessoal, aproveitar para vocês seguirem a loja do Ana Móveis, Isso. né? Então, assim, fala você que eu vou ser seu consultor. Né? Então, assim, se for algum produto que não esteja ao meu alcance, eu vou falar para você. Então, vou te dar, no caso, a melhor opção. Né, Guinho? O Guinho, de vez em quando, bate papo com a gente lá, né, Guinho? Para comprar algum produto lá. O Guinho, aqui, faça assim, assim, assado. E faça isso. Tem meu contato, tá lá no Instagram, do Ana Móveis, né? Siga a loja que eu vou procurar fazer o melhor para você e para todo mundo ganhar. Top. Se Pega precisar de orientação financeira também, tem aqui o Gilberto, gerente do Cicobi Sertão. Né, Gilberto? Exatamente. Chega lá para receber essa consultoria financeira também. Se precisar de qualquer coisa, os 3 estão aqui disponíveis para compartilhar um pouquinho que nós sabemos com você. Ítalo e Estela, ó, Ítalo. Ítalo e Estela e Ítalo e Gilberto, 2 grandes exemplos em atendimento público de inspiração, sucesso. Olha lá. Willert Alves, 3 grandes. Luiz Paulo, vai se inscrever no canal. Pode se inscrever, Fernando, Luiz pessoal. Paulo Se inscreva Melo. no canal aí, pessoal. Isso, se inscreve no canal, viu, pessoal? Você vai lá e procura lá o Gestalks. Luiz Pra Paulo você. é nosso gerente lá de Caen, né? Ah, é, né? Ah, legal, legal. Ítalo também tá intimado a abrir o canal dele. Você viu aí? Vamos cobrar. Cara, Já que, tá deu- falando, já que a gente é gestor aqui, Cuidado, viu, Guilherme? Bora fazer parceria aqui, parceiro. já que aqui a gente é gestor, já pega o plano de ação e coloca aí como meta para ele abrir o canal dele aí, que o pessoal vai querer mais, viu, Ítalo? Ah, que bom, cara, que bom. A você que nos acompanha até agora, muito obrigado, um beijo no coração e até o nosso próximo episódio. Tchau!